Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E hoje estamos aqui com o Fábio Segues, da Humano Mais Consultoria. Fábio, muito obrigado por ter aceito o convite e bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço, estou muito ansioso aqui para ter essa conversa com vocês. Com certeza vai ser um papo muito legal. Com certeza, porque mais uma vez vamos falar de pessoas, né? Pessoas que envolvem negócios, né? Sem pessoas, você não tem um negócio, você não faz um negócio crescer, a gente já falou isso muito aqui, né? Mas conta pra gente aí como começou essa história de empreender nesse segmento, né? Você que é engenheiro. Sou engenheiro, exatamente. Eu preciso contar um pouquinho lá atrás para contar a minha história. Né? Faz um overview aí da situação toda. Eu estudei aqui em Piracicaba, né? Eu sempre quis... Eu nunca tive uma vocação muito forte, né, na verdade, assim, eu não nasci com aquela vocação de, não, eu quero ser tal coisa. Mas eu queria muito estudar numa universidade pública, né, eu tinha essa coisa comigo e tal, até por questões de amigos meus e tal. E eu prestei vestibular, entrei na Exalc para fazer engenharia florestal e fui ser engenheiro, né. Eu sempre gostei muito de matemática, gostava muito de biologia também, né. Então a engenharia florestal me pareceu alguma coisa que pudesse me fazer feliz. Enfim, acabei ficando 1 ano e meio só como engenheiro e fui contratado por uma empresa de meio ambiente para trabalhar na área comercial. Né? Então, virei vendedor de análises químicas ambientais. E aí eu acabei fazendo uma carreira nessa área comercial, né? Eu cresci bastante, a empresa depois foi comprada por uma multinacional francesa. Aí eu tive uma experiência muito legal no Pará. Eu fui morar 1 ano e meio no Pará. Isso talvez tenha sido a minha primeira experiência com empreendedorismo. Mas em que região do Pará? Próximo da Floresta? Floresta? Em Carajás. No meio da floresta de Carajás ali, tem Paraupebas. Fica mais ou menos 200 km de Marabá, que é a cidade maior, tem aeroporto e tal, fica 200 km de distância. E eu acho que foi a minha primeira experiência com empreendedorismo, porque eu fui para lá sozinho para montar um laboratório de análises químicas que tinha que estar funcionando em 3, 4 meses. Quer dizer, é uma tarefa bastante no meio do nada, complexa. Não é fácil. Exato. Na época nós ganhamos, eu que fiquei à frente de uma negociação, de uma licitação grande para a Vale do Rio Doce, né, que lá tem a maior mina de ferro do mundo, todo mundo sabe. E nós ganhamos essa licitação, então a gente tinha que fazer as análises químicas ambientais da Vale. Né. Acho que não sei se na época eu não sei se eu cheguei como um prêmio, mas eu fui designado para assumir essa... Outros poderiam enxergar como punição. Como punição, exatamente. Mas eu estava sozinho, já era separado, né? Meus filhos já estavam grandes. Eu falei, não, vou encarar esse desafio, vamos lá montar um laboratório. E aí tem todas essas questões. Lógico, eu não era o dono da empresa, mas eu era o responsável 100% por contratação, né, por desenvolver os funcionários, por montar mesmo o laboratório, coisa de quem que vai montar os móveis e tal. Encabeçou o projeto. Encabeçou o projeto 100%, do zero. E com uma pressão muito grande, porque, inclusive, 1 mês depois que eu cheguei lá, já tinha que estar fazendo as análises, só que não tinha laboratório. O que a gente tinha que fazer? A gente ia coletar todas as amostras até 2 horas da tarde, mais ou menos, porque o último avião saía 4 horas do aeroporto de Carajás, né, a gente não podia nem ir até Marabá, a gente botar naqueles aviãozinhos pequenos que a Vale emprestava o aeroporto deles lá pra gente. Porque a amostra, ela vence, além de tudo, né? Então a amostra pode ir, você pode perder toda a sua coleta pode ir pro lixo, se você não conseguir fazer a amostra chegar no laboratório a tempo. Então é uma pressão enorme, e ao mesmo tempo construindo o laboratório, fazendo o laboratório. Então foi uma experiência empreendedora que marcou muito a minha vida, né? Eu fui pra ficar 1 ano, acabei ficando 1 ano e meio. E fez um negócio que é muito bom, né? Empreendeu com o dinheiro dos outros. Exatamente. E como tinha a pressão do contrato, quer dizer, olha, se a gente não fizer, né? Então, por exemplo, tinha que comprar caminhonete, nós compramos a princípio uma caminhonete velha, usada, né? Que já era da empresa, inclusive do laboratório que tinha perdido pra gente, mas eu pedi uma outra, né? Porque a gente tinha que ter 2 caminhonetes, comprou uma caminhonete Hilux nova e tal, então tem o lado legal dessa história, né? Quer dizer, você gastar o dinheiro dos outros. Não tem tanta essa pressão de que, poxa, o meu dinheiro tá acabando, né? Sim. É diferente. E aí eu tive essa experiência muito legal, aí voltei para Piracicaba e fui quase que logo em seguida entrar em contato. O laboratório continuou lá? Sim. Eu que desenvolvi o meu sucessor, né? Quer dizer, teve todo aquele trabalho por isso que eu acabei ficando mais 6 meses além de 1 ano, porque para achar um sucessor e treinar esse sucessor foi um pouco mais desafiador do que a gente imaginava. E sua mão de obra foi contratada toda lá ou você levou daqui também? Então, isso é um negócio muito legal, que envolve a questão do preconceito, né? Quando eu fui, eu falei assim, poxa, como é que eu vou montar um laboratório com mão de obra do pessoal do Pará? Sabe aquele preconceito? O preconceito que você pergunta. Eu me sinto até envergonhado. Não tem capacidade, não tem conhecimento técnico. Quem sabe fazer análise química no interior do Pará, né? Quer dizer, é uma tecnologia, né? Existem equipamentos. É a visão do gringo do Brasil, né? Pô, só tem jacaré na rua, onça. Exatamente. Carnaval e futebol. Aí cheguei lá, comecei a contratei coletores, contratei administrativo, contratei o pessoal do laboratório. Nessa época, a empresa chamava Bioagri, né? Hoje é MRE, nessa época a Bioagri já tinha umas 8 filiais espalhadas pelo Brasil. Se
eu não me engano. 5, 6, não lembro o número exato, mas já tinha várias filiais espalhadas pelo Brasil. E a central aqui em Piracicaba, maior, né? Depois que passou assim uns 7, 8 meses que a gente estava lá, o diretor daqui foi para lá, o diretor técnico, né, foi para lá e ele me falou uma coisa que me marcou até hoje. Ele falou assim, Fábio, até hoje, na história da Bioagri, a única mudança que nós fizemos no nosso sistema informatizado de amostragem, de controle de amostras, foi feito por uma sugestão de uma funcionária sua aqui do Pará. Uma paraense que eu tinha contratado lá. Quer dizer, isso porque a Bioagri tem um laboratório no Rio de Janeiro, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Todo lugar que você fala assim, nossa, lá tem os melhores técnicos do país, né? Quem levou uma inovação foi... Quem sugeriu a única inovação até aquele momento, lógico que depois pode ter tudo outro, foi essa menina, que era uma técnica em química lá do Pará, que eu contratei no laboratório. Quer dizer, isso joga o teu preconceito no lixo, né? E o laboratório realmente ia muito bem, os coletores eram muito bons, todo mundo ali era bem capacitado. Falavam de uma forma simples, de uma forma diferente do que a gente está acostumado e tal. Sim, mas por questões até regionais, né? A gente vive na nossa bolha. Nossa bolha aqui em São Paulo. São Paulo é a elite do Brasil, né? Então a gente tem esse preconceito com o resto do país. Sim, né? Nós somos realmente preconceituosos, a gente tem que admitir isso. Então foi uma experiência que me marcou muito. Inclusive tem um caso chato, essa menina exatamente, ela faleceu no acidente da Vale lá em BH, de Brumadinho. Ela estava no refeitório quando a Mariana ali. Não é Mariana, aquele de Brumadinho, foi depois, o segundo que aconteceu. Porque ela toda feliz, inclusive, ela me contou quando ela passou num concurso para entrar na Vale. Ela foi trabalhar na Vale, eu já tinha saído lá. Ela foi trabalhar na Vale em Minas e acabou falecendo naquele acidente de Brumadinho. Essa menina que deu essa sugestão. Então, só um parênteses ainda na história. Aí eu voltei para Piracicaba e logo em seguida uma concorrente da Bioagri de São Paulo, que também é um laboratório grande, fez um contato comigo e me fez uma oferta e eu acabei indo embora para São Paulo. Então, aí eu fiquei 12 anos em São Paulo trabalhando numa outra empresa que, coincidentemente, também foi comprada por uma multinacional francesa. Também virou um laboratório francês. Então, os franceses, eles dominam esse mercado mundialmente, Sim. Acho que dos 3 maiores do mundo, 2 são franceses, que é a Eurofins e a Merrier, se eu não me engano. Eu sei que a Eurofins é o maior de todos, são mais de 40 mil colaboradores no mundo. Caramba! Eles têm laboratórios no mundo inteiro e eles compraram essa empresa de São Paulo que eu trabalhava. Então, eu passei os outros 12 anos ali, assim, vamos dizer, fazendo praticamente a mesma coisa que eu fiz durante, sei lá, quase 20 e tantos anos, né? Desde que eu entrei na Bioagri aqui. E aí eu estava morando lá em São Paulo, eu conheci a minha sócia, ela é psicóloga organizacional, trabalhava numa empresa que ela era responsável por uma área, né, de uma empresa que tem 10 mil colaboradores em São Paulo, uma empresa bastante grande, e a gente começou a namorar, inclusive, e conversando bastante, e ela já estava se lançando como consultora, né? Ela estava querendo sair dessa empresa e se lançar como consultora, e eu falei, bom, então eu vou fazer um plano, eu já estava um pouco cansado de fazer a mesma coisa durante 20 e tantos anos, fazer um plano, eu saio depois de um período, foi no meio de 2018 mais ou menos, a gente fundou uma Mano Mais, e aí a gente começou, porque a nossa ideia, na verdade, as pessoas falam assim, poxa, mas você é engenheiro, né, você resolveu abrir uma consultoria. Acho que foi a primeira pergunta que eu te fiz, né? Exato. A gente estava um pouco, conversando bastante, a gente estava um pouco cansado das consultorias que a gente tinha contato nas empresas que a gente trabalhava, né, eu trabalhava numa multinacional enorme e ela trabalhava numa empresa muito grande. Que é aquela coisa de que o RH estava indo muito por aquele caminho do, olha, vamos colocar mesa de ping-pong, vamos colocar puff para o funcionário dormir, deixa ele vir de bermuda. Se fosse aquilo que o funcionário realmente precisasse, né? Vamos dar a barrinha de cereal, vamos deixar ele vir de bermuda, trazer o cachorrinho. Ou seja, uma preocupação muito grande com a questão da felicidade do colaborador, e a gente entende que realmente isso é muito importante, óbvio, né? Mas a gente não via nada da pessoa, assim, como é que a gente mede se realmente isso está trazendo retorno para quem é o acionista, né? Para quem é o dono da empresa. Será que essa felicidade toda, ela se traduz, né, em produtividade? Esse investimento traz retorno de verdade, né? Exato, quer dizer, tudo bem, o colaborador está mais feliz. E, assim, a própria neurociência mostra que quanto menos estresse, menos tóxico for o ambiente, mais criativo nós somos, né? Nós temos muito mais condições de aplicar a nossa inteligência no negócio, quanto menos estresse você tem, né? Isso até é evolutivo, né? Quer dizer, quando você está com medo, com estresse, o teu corpo ele só pensa numa coisa, né? Que é sair daquela situação, ou fugir ou lutar. Eu, do meu lado engenheiro, nas empresas onde eu trabalhei, eu usava muito dado, né? Eu era também aquele cara de área de vendas, mas eu nunca fui aquele vendedor do relacionamento, né? O vendedor que passa a mão na bunda do cliente, leva para almoçar. Mais técnico. Eu era um vendedor realmente de produto complexo, né, de uma venda complexa, de longo prazo e tal. Então eu sempre gostei muito de usar dados, usar números, usar, né, Excel, KPIs, indicadores e tal. Então vamos juntar as duas coisas e vamos ver se a gente consegue montar uma consultoria que seja um pouco diferente, né, daquelas que a gente está acostumado a ver. Vamos pensar realmente no ambiente, né, que seja o menos tóxico possível, mas vamos também tentar mostrar para o proprietário, para o acionista, que aquilo gera um investimento.
vale o investimento. Quer dizer, não é um dinheiro que você... eu estou sentindo que as coisas melhoraram. Né? A gente queria tirar um pouco essa coisa tirar a emoção do papel. Do feeling, né? Dados mesmo. Tirar um pouco o feeling e deixar a coisa mais preto no branco. E foi isso que a gente fez. A gente já montou a Humano Mais em 2018, começamos a trabalhar, já começamos a ganhar alguns clientes grandes em São Paulo, esporádicos, lógico, porque o nosso foco não era cliente grande, né? A gente acabou fazendo um trabalho legal na Coty, na Cristália, mas o nosso foco sempre era tentar levar as técnicas de RH estratégico que as grandes empresas usam no dia a dia, tentar levar para as médias e pequenas. Né? Esse que era o nosso foco. Eu entrei no BNI, um grupo de network em São Paulo, então começaram também a ajudar bastante a gente. E no início a gente fazia de tudo. Se eu estiver falando muito assim, meio disparado, vocês vão me interrompendo. Às vezes eu disparo palavras. Você facilita o nosso trabalho. Essa parte você pode cortar depois. Eu até perdi o fio da meada, tá vendo? Bom, no início, então... O BNI gerou bastante coisa. Gerou bastante coisa e o nosso vocês faziam de tudo? Exato. Nosso interesse inicial era fazer tudo menos recrutamento e seleção. Né? A gente não queria entrar na questão do recrutamento e seleção. A gente queria ajudar as empresas na parte realmente mais estratégica, né? Com mentoria de RH estratégico, implantar um plano de cargos e salários que seja estratégico, implantar uma avaliação de desempenho, por exemplo, pouquíssimas empresas médias e pequenas fazem avaliação de desempenho, dar treinamentos, palestras, enfim. A gente estava muito mais focado nisso, plano de sucessão, por exemplo, as lideranças, né, que pouquíssimas empresas se preocupam também. E nós começamos assim. Aí veio a pandemia, o pessoal começou a pedir ajuda para a gente para recrutar, né, principalmente o pessoal do DNI. Poxa, olha, estamos perdendo aqui colaboradores, né, da pandemia, a gente não sabe direito como fazer, como é que eu contrato, não sei o quê, com essa mentalidade mais remota, né, como é que a gente faz e tal. Poxa, então vamos montar um departamento de recrutamento e seleção. E aí em 2020, final de 2020, a gente montou um departamento de recrutamento e seleção. Nós nos associamos a uma plataforma que está interligada a quase 60 milhões de currículos no Brasil, né, ela é interligada ao LinkedIn, ou seja, a gente montou uma estrutura com psicóloga para fazer as entrevistas comportamentais, né, entrevistas estruturadas, né, que é muito importante. Depois não sei se nós vamos voltar a falar disso, aí eu explico melhor, mas, ou seja, a gente quis montar um departamento que fosse bastante estruturado, mas sempre lembrando que a gente era uma consultoria, né? A gente não queria ser uma agência de emprego, né? A gente não queria que você me contratasse e eu falasse assim, me dá aí o perfil então, eu vou entrevistar 15 pessoas, te mando 3 que eu mais gostei, você escolhe um, me paga, né, acabou. Não era isso que a gente queria realmente ser uma consultoria mesmo na questão do recrutamento e seleção, porque é uma coisa também curiosa, né? Quer dizer, eu trabalhei numa empresa de 40 mil colaboradores. O recrutamento e seleção parece que é uma coisa apartada da estratégia da empresa e apartada das outras ações de RH. É só realmente em grandes empresas mesmo que você escuta falar que o recrutamento e seleção ele está direcionado, ele está ligado à estratégia realmente da empresa, né? E é uma coisa curiosa e meio absurda, né? Porque quando eu faço um planejamento estratégico, eu tenho que pensar o que a minha empresa vai precisar daqui a 3 anos, vamos supor. Né? Antigamente era 5, hoje em dia está cada vez mais curto, porque né, as planejamento são muito dinâmicas, né? O planejamento tem que ser feito a lápis e tal. Então, mas tudo bem, que seja 2 anos o teu horizonte, 3 anos. As competências que a minha empresa vai precisar daqui a 3 anos são as mesmas que eu tenho hoje na minha empresa? Ninguém sabe, né? Talvez não, né? Quer dizer, o mundo está mudando tão rápido, as coisas estão tão dinâmicas, quer dizer, daqui a 3 anos eu vou precisar de competências, talvez que eu não tenho hoje na minha empresa. Eu preciso fazer esse diagnóstico, vamos dizer assim, quais as competências que eu tenho hoje, quais as competências que eu vou precisar, né? Ver esse match, tem competência aqui que eu não tenho. Quem que vai trazer essa competência para dentro da empresa? Aí eu tenho 2 alternativas, né? Eu desenvolvo essas competências nas pessoas que eu tenho, ou eu trago alguém. Tem até uma terceira alternativa que muitas empresas fazem, que é comprar uma empresa que tem aquela competência, né? Também. Quando é uma empresa grande, ela vai lá, compra, pega os colaboradores, fecha aquela empresa e ela já tem um jeito de recrutamento. Sim. As pessoas não falam que é recrutamento, mas é recrutamento. Né? Você está recrutando, fechando outra empresa porque você precisa da competência que aquela empresa tem e você não tem. Mas, enfim, eu falo de duas formas. Que é, como nós estamos falando de média e pequena, não tem essa questão da aquisição tão... Então, ou você treina ou você contrata essa habilidade, esse comportamento que você precisa, essa competência que você precisa para daqui 2, 3 anos. Mas é muito curioso que até hoje você percebe que raríssimas vezes. Bom, eu trabalhei numa empresa de 40 mil colaboradores, eu nunca participei de uma reunião estratégica onde o pessoal falasse sobre recrutamento e seleção. Nunca. Aliás, eu não me lembro de alguma reunião estratégica que a pessoa de RH estava presente. É uma outra coisa muito curiosa, né? Eu li um livro do Jack Welch, talvez vocês tenham lido também, que ele escreveu 25 anos atrás. Eu fui até pegar o livro esses dias para ver que data que ele está todo amarelado. Naquele livro do Jack Welch de 25 anos atrás, ele coloca lá que não tinha mais sentido as empresas terem uma reunião de diretoria onde o diretor financeiro não tivesse sentado do lado direito do CEO e o diretor de RH não tivesse sentado do lado esquerdo do CEO. E aí eu fico pensando, quantas empresas hoje, 25 anos depois, isso acontece? Não sei na experiência de vocês. Na minha,
Bom, eu não sei porque eu não sou CLT há muitos anos, né? Não, mas é surreal, porque agora que você falando, eu fico pensando na multinacional que eu passei e na consultoria que eu Nunca teve nada assim. E tinha esse problema, tipo, às vezes contratava, o RH fazia um filtro ali, mais ou menos, e quando chegava pro supervisor, pro diretor da prova, cara, esse cara não sabe o que eu preciso que ele saiba, não é o perfil que eu quero, retroagia tudo, o processo não era conjunto. Quando eu saí lá, depois de 10 anos que eu tava lá, que eu vi que o pessoal começou a fazer esse jogo mais próximo, supervisão, gestão com o cara do RH. Mas era bem inúmeros errados assim nas contratações da pessoa entrar, ficar um tempo e ser demitida. E assim, talvez em grandes empresas ainda tenha um filtro maior, porque tem já às vezes um departamento ou uma empresa terceirizada. Agora nos pequenos, isso é muito constante. Nos pequenos a rotatividade é muito Fui com a cara, entra aí. Daqui 2 meses esse cara não vai nada. Então, bom, a gente já passou por parente, isso com né, depois colegas nossos aí, né? Contrata parente, não tem como demitir, né? Contrata aquele primo, contrata aquele cara que foi indicado pelo vizinho. Assim, lógico, nós não estamos falando aqui de uma Procter & Gamble, não estamos falando de uma Rodia, não estamos falando... Essas empresas, com certeza, né? Já estão nesse patamar. Já estão no patamar de ter um RH realmente estratégico, né? Mas mesmo assim, não como uma consultoria do jeito que você pensa. Você modelou para o seu negócio. Eu nunca vi, talvez, lógico. Eu nunca trabalhei na Rodia. A gente também não está vivenciando lá as mudanças. Mas eu escuto coisas ainda que me deixam muito preocupado. Você está no mercado, né? Você tem contato, talvez não diretamente com essa empresa, mas com alguém que passou por ali ou que, sei lá, trabalha. A gente fez ali. trabalho em empresas grandes e o nosso trabalho também ele entra pela porta do RH, né? Você normalmente faz reuniões com o gerente de RH, no mínimo e tal. E a gente escuta coisas que são bastante preocupantes. Quer dizer, tem um discurso aí que ou está num nível muito lá em cima, né? E não permeia para o resto da sociedade, ou é muito blá blá blá, né? Quer dizer, tem muita coisa que é só falatório e pouca ação. Só falatório e pouca ação, né? Exatamente. Então a gente sempre quis ser uma consultoria, né, diferente. Quer dizer, a gente fala algumas coisas para os nossos clientes que eles até acham estranho, né, que a gente fale. Em algumas situações, por exemplo, o cara vem pedir recrutamento e seleção para a gente vai conhecer a empresa do cara, por exemplo, vocês estão oferecendo, né, o serviço de consultoria de gestão, né, de processos. É rápido, é fácil você perceber que uma empresa não tem processo, né? Sim. E aí, se eu entro com recrutamento e eu contrato realmente um cara bom, quanto tempo esse cara vai ficar na empresa que não tem processo? Não fica também, né? E aí quem é a culpa? Né? A culpa é da consultoria que não soube recrutar. Então eu preciso selecionar um cara ruim para a empresa, né? Você quer um cara que fique? Então eu vou contratar alguém que trabalha no meio dessa algazarra. Você quer alguém que resolva seu problema? Exatamente. Você tem que ser o primeiro, né? Você, dono do negócio, CEO, gestor. Já aconteceu mais de uma vez, eu falo para ele assim, olha, não é de mim que você precisa de um outro pessoal. Agora, você me chama aqui de novo depois de 6 meses. Contrata esse pessoal aqui de consultoria de gestão, eles vão organizar a tua casa, aí você me chama daqui 6 meses. Porque, ou você chega pro cara e fala assim, ó, preciso fazer uma troca aqui, mas ela é meio drástica, tá? Você tem que sair da empresa. Primeiro você. Vamos contratar o seu sucessor, né? Aí você se aposenta e assim, e outro dia eu li, parece que, não sei, vocês são capazes de ter esse número melhor do que eu, mas 80% ou 90% das empresas brasileiras são familiares, né? Então a gente, não sei esse percentual, mas se 80% ou 90% é familiar, 80% não é a Rodia, não é a... Sim. Né? Quer dizer, são realmente empresas que nem leram esse livro do Jack Welch de 25 anos atrás. Quanto mais tem um RH estratégico, né? Então, na pior das hipóteses, contrata a empresinha da esquina lá e fala, preciso de 3 funcionários, vaga e tal, arruma pra mim. Eu ouso dizer que a maioria... Não, tô falando na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, porque a maioria hoje é assim, status de WhatsApp, preciso disso. Algum amigo fala, ó, tem esse fulano que tá precisando trabalhar. Manda aqui fazer uma entrevista, aí troca uma ideia, pô, gente boa, gostei dele. Deixa eu fazer uma pergunta, isso você visualiza, Fábio, que é muito no mercado mais tradicional de empresas e as startups têm alguma posição diferente disso? Não sei se você já trabalhou com startups ou a startup ela é só a startup assim nos termos de tecnologia e nessa parte de recrutação acaba sendo meio tradicionalzão também. Como que é? Não é só no recrutamento, não, é no próprio RH mesmo, né? Quer dizer, assim, o que difere, na verdade, assim, posso estar sendo de novo, né? Talvez preconceituoso ou falando uma coisa que me encanta pegar no mundo, né, real. Eu não trabalhei com tantas startups assim. Mas o que eu vejo mais de diferença é que na startup o cara quer usar mais termos em inglês, gírias, isso aí essas siglas, né? De monte. Porque aqui o onboarding, aqui, né, o lifelong learning, não sei o quê. Quer dizer, ele, ainda por cima ele dificulta mais ainda o entendimento, né? Porque só 5% da população brasileira fala outra língua. Quer dizer, por que eu preciso falar onboarding? Sempre foi integração, né? E assim, nós tivemos uma experiência, por exemplo, com uma startup em São Paulo,
Eles nos chamaram lá para fazer uma reunião, fui eu, minha sócia, sentamos lá. Primeiro que nós sentamos numa mesa que era uma mesa de cozinha, assim, né? Eles estavam numa casa, num lugar bom em São Paulo e tal, mas era uma residência. Nós sentamos lá na cozinha e eles tinham uns 4, 5 cachorros que ficavam soltos ali na mesa de reunião. Então eu estava conversando com eles, tentando falar algumas coisas, e tinha um cachorro mordendo a minha calça, né, e puxando a minha calça e tal, e tudo bem, jovens, né, os 2 meninos, assim, 20 e poucos anos e tal, estavam abrindo uma empresa que eles tinham certeza que ia ter um sucesso enorme. E assim, no discurso deles era tudo muito jovem, né, muito startup, muito legal, assim, moderno, todos funcionando para trazer o cachorro, então tinha um monte de cachorro solto pela empresa, o pessoal vinha de bermuda e tal. Virou um pet place, né? Não, e aí depois uma das reclamações da menina para mim foi... É muito ruim, porque aqui, por exemplo, tem emenda de feriado, o feriado é na terça, o cara pergunta para mim se ele deve vir trabalhar na segunda, ou se eu não sei o quê. Eu acho esses caras também muito assim, folgados e tal. Quer dizer, um discurso de comando e controle hierárquico de 40 anos atrás, quer dizer, sabe, quer dizer, é uma startup, ele quer ser moderninho, as pessoas querem ser modernos e tal, querem botar mesa de ping-pong lá, querem colocar barrinha de cereal, mas aí também quer controlar o funcionário com câmera para ver se ele está realmente trabalhando naquela hora. Ou seja, infelizmente, na minha visão... Infelizmente, a gente já prestou serviço para empresas grandes e para startups desse tamanho. E talvez eu tenha sido azarado, né? Talvez realmente tenha. Não todas sejam assim, mas... Obviamente. Você teve uma é a sua amostragem. É a minha amostragem. Então, é preocupante, realmente, né? É porque eu vejo que o discurso da inovação, da startup, ele vai extremando. Parece que não sei se isso acontece nos Estados Unidos. Eu acho que vai extremando. Tipo, o Google fez lá uma inovação de colocar a mesa, colocar o escorregador, vender aquilo lá e sair um filme falando daquele, todo mundo, não, pô, quero ser igual ao Google. Mas talvez a cultura daqueles funcionários se adapte legal aí e se produzam bem. Tanto é que depois saíram várias matérias que o pessoal que trabalha no Google sente muita pressão porque tem que entregar. Você pode ficar o dia inteiro sem trabalhar, mas seu prazo você não pode perder. Tipo, você quer tirar um dia aleatório, tipo segunda-feira. Tá errado, né? Exato, a gestão pela entrega. Né? Então, não tá errado, mas talvez a cultura do povo se adapte legal. O brasileiro talvez não seja pronto. Então, eu libero o cachorro e o cara tá preocupado se ele vai folgar na ponte. Você vê, tem que estar alinhado, né? Se eu quero ser moderninho, eu quero deixar o cara vir de bermuda e trazer o cachorro, eu tenho que me preocupar com a entrega dele. Se ele vai vir na segunda-feira da emenda do feriado, se ele vai trabalhar no domingo, se ele vai trabalhar de madrugada, eu tenho que gerir o cara pela entrega, se você acha que esse é o certo. E dar ferramentas para ele para isso também. Exato. Você, o cara depende de estar aqui no prédio para trabalhar, ele pode vir qualquer hora, então tem que ter alguém aqui para abrir a portaria para ele 2 horas da manhã. Né? Exato. Você precisa criar uma cultura de coerência, né? Quer dizer, se você é comando e controle, tem muita gente que fala, não, esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa, eu falo, não, para mim tem que ser presencial o trabalho e eu quero ver o funcionário sentado na... a cultura do negócio do cara. Quer dizer, você aceita trabalhar lá ou não, né? Às vezes ele vai perder bons funcionários, porque, né? Também e tem gente que só consegue trabalhar desse jeito também. Sim, tem gente que gosta. Funcionário que precisa disso. Sim. Quando a gente faz uma pesquisa, né, num dos nossos diagnósticos que a gente faz nas empresas, uma das coisas que a gente verifica agora depois da pandemia é a questão do home office. Quantos gostam, quantos preferem híbrido, E tem muita gente que fala, não, eu prefiro presencial. Né? Mesmo porque a condição, às vezes, da casa da pessoa, nunca ninguém foi lá ver, né? Sim. Quer dizer, a gente vive numa bolha que a gente tem uma... Acha que todo mundo é igual a gente. Todo mundo tem um escritório em casa, né? A gente fez uma consultoria para uma empresa em São Paulo, uma contabilidade, que o cara colocou o computador em cima da cômoda. A cômoda é aquela que tem as gavetas, não tem como você enfiar a perna ali. Trabalhava assim. O cara ficava totalmente desconfortável. Aquela situação que o cara tinha, né? Quer dizer... e aí o cara não atende quando eu mando o WhatsApp para ele. Porque, no fundo, sabe o que está acontecendo muito? É mais fácil, muitas vezes, a liderança. Eu vou colocar até uma coisa polêmica aqui agora. Eu tô com uma pergunta polêmica enroscada aqui que eu não sei se eu faço. Guarda e faz. Depois talvez ele corta. Uma coisa que a gente ouve muito também é essa coisa das gerações, né? Quer dizer, não dá mais, olha, no recrutamento de seleção principalmente, olha, nossa, os jovens de hoje em dia não querem trabalhar, os jovens não querem isso aqui, eles ficam pouco tempo, né? Agora, antigamente ficavam 10 anos, agora cada 6 meses, 1 ano, o cara já quer mudar de empresa e tal. É mais fácil botar a culpa nessa questão geracional do que o líder parar para pensar também e falar, poxa, o que eu preciso mudar, né? O que eu preciso? Pô, tudo bem, tá vindo uma nova geração aí. Eu vou liderar do mesmo jeito que eu sempre liderei na minha vida? Eu preciso mudar meu jeito também. Tem que adaptar, né? Por que o cara não fica? Por que o cara fica 3, 4 meses? Porque ele tá demandando coisas do líder que o líder não está oferecendo. Não é porque ele é ruim, ou porque eles são vagabundos, ou porque eles não querem trabalhar, ou porque são tudo molenga. Tem os molengas? Tem. Na minha época, quando eu estudei no Dom Bosco, 40 anos atrás, tinha os molengas também, que eles só queriam saber de cola. O que eu falo pro pessoal é o seguinte, é que talvez a proporção continue a mesma, mas quando tem mais gente, aparece mais, destaca mais. Hoje tem muito mais holofotes, né? Porque tem a internet, tem a coisa de você ficar sabendo de coisas que antes era muito mais difícil. E até a vaga, né? O jovem, ele tá conectado. Então, a empresa tem que ter essa consciência.
Então o jovem está trabalhando aqui, ele está lá zapeando, vendo o site de vagas, que fica pipocando vaga aqui, vaga ali. Aí de repente aqui eu tenho que trabalhar de calça e social, aí eu não preciso ganhar a mesma coisa. Se ele não tem um propósito fixado com essa empresa, fala, tchau, vou pra lá, vou trabalhar de bermuda. Exatamente, aí você falou tudo, a questão do propósito mesmo, a questão do propósito, isso é fundamental. Assim, realmente as pessoas deixam as empresas por causa dos líderes, né? E aí o que a gente está tendo? A gente está tendo líder da minha geração, que aprendeu a trabalhar de um jeito, a liderar de um jeito, e jovens entrando nas empresas que pensam de um jeito diferente. Se eu não parar para pensar, poxa, como é que eu mudo a minha forma de liderar para receber esses jovens na minha empresa, se eu não tiver essa autocrítica, se eu tiver essa humildade, né? Outra coisa que as empresas falam muito hoje em dia, nós estamos buscando gente que tenha vulnerabilidade, né? Por que é importante a vulnerabilidade hoje em dia? Porque vulnerabilidade não é uma fraqueza, a vulnerabilidade é uma coragem, né? Quando você tira a máscara e se mostra como você é, você permite que os outros sejam como eles são. E aí, por exemplo, na minha época, tinha muito aquele cara que você falava assim, nossa, cara, eu fui tomar chopp com você, como você é engraçado, cara. Durante o dia, a gente no trabalho lá, nunca imaginei que você fosse engraçado. Por que o cara não era engraçado durante o dia? Porque ele tinha que ser outra pessoa. Sim. Ele tinha que entrar na empresa, botar a máscara de sério, botar a máscara de profissional e ser outra coisa. Os jovens hoje em dia não querem mais ficar pondo e tirando máscara. Ser natural, sou eu assim, pronto, acabou. Exato, todo mundo quer ser o que é o tempo todo, né? Então, aí chega lá pro chefe, ele tem que ser outra coisa, quer dizer, o líder não mostra vulnerabilidade, não mostra que, poxa, olha, eu também erro, eu também, né? Por exemplo, eu às vezes eu falo demais, como eu confessei para vocês. Se eu chegar para um liderado e falar assim, gente, olha, qualquer coisa vocês me cortam, porque eu realmente às vezes eu disparo, falar e não paro mais, eu estou mostrando vulnerabilidade para ele, estou mostrando um ponto fraco meu, né? Mas, poxa, eu estou melhorando o nosso relacionamento, né? Porque aí ele vai poder entender, ele vai entender por que às vezes eu falo que a reunião vai durar 15 minutos e leva 40 minutos, porque eu vou emendando, às vezes, um assunto no outro. Mas só que as pessoas não querem fazer isso. O pessoal da minha geração não quer mostrar vulnerabilidade. Porque nós fomos criados numa época que o líder sabia tudo. O líder tinha todas as respostas. Hoje não existe mais isso, né? Ninguém tem todas as respostas, imagina. E essa dinâmica que eu provoco sempre, eu convivo muito com gerações muito extremas, assim. Então, o pessoal da sua geração tem bastante cliente nessa geração. Esse é um discurso recorrente. Essa geração nova que está vindo de mão de obra não está disposta a sofrer tanto. E aí eu provoco dizendo, é a sua geração que criou essa geração de empregado. Por quê? Porque, na minha percepção, a vida melhorou para muita gente. Então essa geração que está vindo de mão de obra, que tem uma faculdade, que faz uma faculdade pública, ela tem uma estrutura familiar que ela não precisa se sujeitar a tudo mais. Porque o pai que tem a sua idade falou para ela, vai lá, fica tranquilo que eu estou aqui. A outra geração, meu irmão, por exemplo, que tem a sua idade e é de uma outra geração, ele já estava sustentando família. Então ele não podia se dar ao luxo de sair daquele emprego sem ter outra coisa muito melhor pronta. Eu mesmo, com 18 anos, eu tinha um filho. Desculpa, com 20 anos eu estava com meu filho. Eu fiquei 10 anos na mesma empresa, porque eu não podia sair. Eu já tinha uma família, tinha toda uma base. Essa geração não, ela está tendo filho mais velho. Ela tá Quando tem filho. Quando tem filho. Ela tem uma base, um background do background dos pais, que segura a bronca. Tipo, não, se der errado e você for demitido, tô aqui. Se você quiser sair porque você tá mal, porque você tá ficando doente, ou porque você tá estressado demais, tô aqui. Então, tipo, é um choque de geração. Essa geração tá muito ruim, né, entre aspas, mas é a tua geração que tá criando assim, tá dando... Talvez precisar um pouco mais de equilíbrio, tem umas pessoas que vão muito pro extremo, não sei, é complexo a equação, mas... E uma coisa que a gente precisa parar para pensar também é quando, outro dia mesmo eu estava escutando uma pessoa super famosa da área de RH lá de São Paulo e tal, ela estava indo super bem no que ela estava falando e tal, mas aí de repente ela soltou uma do tipo, hoje não tem mais motivo para a pessoa ser infeliz no trabalho. Eu fiquei pensando assim, poxa, mas tudo bem, talvez para 3, 4%, né? Não, talvez para 3, 4% da população pode, não estou feliz no trabalho, vou mudar, vou sair, não sei o quê. A grande maioria das pessoas, ela não tem essa coisa de felicidade no trabalho ainda, infelizmente. Sim. Ela paga boleto, né? Quer dizer, não tem emprego sobrando. Não estou feliz, vou sair daqui, vou trabalhar em outro lugar. Pelo menos ela teria que ter a consciência de que ela está falando com uma bolha muito privilegiada. Muito privilegiada. Você não é feliz no trabalho porque você quer. Então vai atrás de um trabalho que você seja feliz. Tem outras vagas por aí. Como se fosse assim a coisa mais fácil do mundo. Quer dizer, eu consegui um trabalho, eu pago meus boletos, eu estou um sacrifício comprando meu carro. Simplesmente eu vou pedir a conta porque eu não estou feliz? Esse é um privilégio que pouquíssimas pessoas têm, né? Eu assim, pensando até por um outro ponto, né? A gente não vai ser feliz em todo momento fazendo qualquer coisa. Às vezes você está fazendo um negócio que você gosta muito, você está fazendo aquilo por tanto tempo que aquilo não te deixa mais feliz. Então não é o trabalho, o problema não é o trabalho especificamente, né? Aí vai estar em outros fatores. Ok, às vezes você pode ter um trabalho que você realmente odeia, mas foi o que tinha, que você teve que se sujeitar àquilo porque você tem conta para pagar, tem filho para sustentar.
Né? Também é uma situação extrema, não acredito que seja para a maioria da população, mas é uma boa parcela, obviamente. Fala assim, você não está feliz, sai e procura outra coisa? Beleza, estou procurando, mas não é assim do dia para a noite que aparece. Né? É que eu vejo que nessa premissa de troca e vai para outro lugar, tem uma galera que tem uma opção de fazer isso. Não sei se é as empresas que estão buscando, não sei se é uma questão social. Por exemplo, eu já dei esse exemplo para alguns clientes meus, que eles falam, não, eu contrato, a pessoa tem faculdade e tal, mas ela entra aqui, não fica 6 meses, não fica 7 meses. Eu falo, primeiro esse problema é porque ela fez a faculdade. Se ela fez a faculdade porque ela gosta ou porque o pai mandou fazer. Talvez ela não queira trabalhar com isso. E outra, qual a necessidade? Olha o background da família. Se você quer uma pessoa que veste a camisa, que precisa do trabalho, busca em outro lugar. Busca uma pessoa que realmente, até de repente, em outros bairros. E você pode medir isso por região. Né? Eu vou contratar uma pessoa mais periférica, talvez essa pessoa que trabalhar no escritório seja um puta do negócio para ela, ela vai comer a grama aqui. E talvez você contratar uma pessoa de um bairro de elite, beleza, ela tem uma situação, essa pessoa, um preconceito, essa pessoa é honesta, porque ela mora no bairro rico. Uma coisa talvez, não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas você acaba segregando dessa forma. Só que aí chega essa pessoa, a família dela tá bem criada, ela tá trabalhando por esporte. Ela vem e sai a hora que ela quer. Então, e aí você tocou numa outra questão bem interessante também, que é a discussão sobre diversidade, né? Diversidade e inclusão. Esse é o ponto. Quer dizer, eu trabalhei numa empresa, por exemplo, enorme, que só contratava gente que tinha sido formada ou pela USP ou pela Unicamp, né? Então você entrava dentro da empresa, era todo mundo igualzinho. Quer dizer, e aí vem com o discurso de diversidade? Quer dizer, de novo, é um discurso para sair na capa lá da exame. Porque... Você falou isso, eu até lembrei. Eu assisti uma série que chama Suits. São de advogados. Eles só contratavam pessoas formadas em Harvard. E o moleque que se destaca... Que não era formado. Não era formado, Essa série é fantástica. Então, essa questão da diversidade é uma questão sempre delicada, né? Eu entendo a diversidade no pensamento, acho que agrega 100%. Mas eu vejo que algumas empresas elas estão contratando só por ser... Só pela diversidade, não por pela estar na capacidade. Sigla. Vamos dizer assim, eu quero fazer diversidade. Então pega os currículos aí, vamos ver quem que é gay, quem que é lésbico, quem tá na LGBTQIA+, coloca aqui dentro. Então às vezes a pessoa sai do parte técnica para dizer que tem a diversidade e contrata. Quão prejudicial é isso a longo prazo ou não a gente adapta aqui dentro? É delicado. Eu tenho uma história de um... Você acaba tirando uma pessoa do recrutamento que seria talvez mais qualificado só porque ela não se enquadra nos critérios ESG. Porque assim, eu tenho uma história de um colega comentando, eu trabalho com agro, e comentando que a empresa do agro contratou um gerente de RH da comunidade LGBTQIA+, porque queria estar ali, de repente, fazendo esse marketing, vendendo essa imagem. E a vaga foi postada exigindo isso? Não, oficialmente não. Você não pode, né? Você não pode nem para um lado nem para o outro. Você não pode falar, eu quero um hétero branco e não posso... E acabou contratando com esse intuito. Vamos criar mais diversidade. Essa pessoa de RH começou a contratar só pessoas da comunidade LGBTQIA+. Só que é um povo que não estava conectado com o agro. E aí pensa, você manda uma pessoa dessa comunidade que é outro mundo para falar com fazenda, com o dono de fazenda, com aquele senhor que está carregado de preconceito. Deu choque. É óbvio que ia dar choque. E aí a produtividade vai caindo. Só que o problema foi criado pela autogestão que quis incluir diversidade goela abaixo, vamos dizer assim. E aí, quer atingir indicadores, né? Qual a sua opinião sobre isso? Não, é uma burrice enorme, Porque bom que ele falou. Essa era a sua pergunta polêmica? Porque é sempre delicado. Eu entendo a necessidade da diversidade, mas vamos... Sim, mas a diversidade é importante e você pode fazer ela de uma forma inteligente. Por que fazer de uma forma burra? Entendeu? Tá. Quer dizer, se eu tenho 2 candidatos finalistas, os 2 atendem tecnicamente, um é homossexual e o outro não, e eu tenho poucos homossexuais na minha empresa, talvez seja inteligente eu dar prioridade para o homossexual. Por quê? Porque ele tem um jeito de pensar diferente, que vai fazer bem para a minha empresa. Né? Quer dizer, se eu tenho poucos negros na minha empresa, eu chego tecnicamente, eu tenho um negro e tenho um branco na final. Talvez seja inteligente eu realmente priorizar o negro. Por quê? Porque ele vai trazer um modo de pensar que ele veio de uma região, de um bairro, de um... Né? Quer dizer, se eu só contrato gente da Unicamp e da USP, eu estou inclusive fazendo não só pela formação, mas pelo background das pessoas mesmo. Quem que estuda na Unicamp e na USP? Normalmente pessoas que tiveram uma vida um pouco mais privilegiada, né? Conseguem estudar em escola particular e tal. Ou seja, eles têm um jeito de pensar muito parecido. E aí como é que eu vou ter equipes que possam realmente ser criativas se todo mundo ali pensa do mesmo jeito? Porque uma empresa, por exemplo, uma empresa que vende para o varejo, por exemplo, uma B2C, ela tem que atender todos os tipos de empresas. Tem que atender negros, tem que atender homossexuais, tem que atender heterossexuais, tem que atender evangélicos, cristãos. Como é que eu atendo esse público se o meu modo de pensar é 100% branco, cristão? Como é que vão surgir ideias que realmente vão fazer com que, poxa, olha, consegui um produto aqui agora que vai atender o público negro
de uma forma, né, tem até cases, né, do marketing de produto para o cabelo negro, que é diferente e tal, e como é que isso surgiu. Antigamente as grandes empresas, uma Procter Gamble, só tinham brancos lá no laboratório, porque também só contratado da USP e da Unicamp e tal. Vai desenvolver um produto para o cabelo negro se só tem branco no laboratório? Não vai nunca, né? Então a diversidade ela é fundamental e tem jeito de você... Agora, também entra a questão da inclusão, né, que é uma outra discussão. Não adianta nada você colocar um transexual, por exemplo, na tua empresa, se você não pensar na inclusão dele no negócio. Né? Diz que, como é que é? Diversidade é você convidar todo mundo para um baile, né? E inclusão é você tirar o transexual para dançar e tal. Quer dizer, não sei se é bem assim, não, acho que eu posso ter falado besteira. Mas existe uma frase... Mas deu para entender. No caso dos PCDs, quer dizer, outro dia eu estava lendo uma reportagem, 3% dos PCDs no Brasil já foram promovidos. Então, por que eles estão entrando na empresa? Eles estão entrando na empresa para atingir o índice lá de PCD que é obrigatório. Mas ninguém está olhando para ele realmente como um funcionário igual todos os outros. É só a cota. É só a cota. Ninguém está olhando e desenvolvendo ele. Por que só 3% foram promovidos? Não tem sentido isso. Né? Quer dizer, eles têm a mesma capacidade. Talvez não tenha a capacidade de andar como o outro, não tenha a capacidade de ouvir como o outro. Mas você também não vai colocar em funções que ele precise daquela... Exato, quer dizer... Daquela necessidade, né? Porque você não está incluindo as pessoas. Você está colocando homossexuais, por exemplo, na tua empresa, se você não tomar cuidado, ele vai sofrer preconceito, né? Vai sofrer assédio moral dentro da empresa. É pior do que então... não vai ser saudável. Não é saudável para ninguém. Né? Então você precisa incluir as pessoas também, além de pensar na diversidade. Então tudo isso me leva, sabe, voltamos àquele meu discurso inicial, né? Quer dizer, é preocupante você ver muito blá 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 e pouca gente pensando realmente na realidade do dia a dia. Né? É o que você falou, eu vejo muito isso também, assim, pelo discurso e não pela ação. Eu não estou fazendo porque realmente vai ser bom, eu estou fazendo porque eu preciso mostrar para a sociedade que eu estou fazendo. Exatamente. No caso do meio ambiente, o pessoal até cunhou aquele termo greenwash, né? Quer dizer, você está fazendo para mostrar que você é uma empresa verde, mas para que você vai ver mesmo, não tem nada de verde no negócio. Né? Eu uso carro elétrico, mas eu queimo carvão para abastecer o carro, né? Outro dia eu vi um carro elétrico abastecendo num gerador a diesel. Você já viu isso aí? Gerador a diesel abastecendo um carro elétrico. Infelizmente tem muito isso. Né? Uma coisa que a gente gosta muito de fazer é diagnóstico. Né? A gente é especializado em diagnósticos organizacionais e recrutamento e seleção. Hoje são as duas áreas que a gente atua. Por que a gente gosta tanto de fazer um diagnóstico? Justamente por esse lado de você eliminar o blá blá blá, né? Eliminar a subjetividade do negócio, né? E realmente começar a tomar decisões em cima de dados, de números. Para trazer resultado. Exato. Focando sempre no resultado do negócio. Não... Porque é através do diagnóstico que você vai diagnosticar quais são realmente as necessidades de treinamento. Né? Uma coisa que a gente fala muito, o diagnóstico ele combate duas arrogâncias. Né? A arrogância do dono da empresa, que fala, eu sei o que minha empresa precisa, né? Fui eu que fundei isso aqui, eu sei que a gente precisa de um treinamento de comunicação, eu sei que a gente precisa treinar minhas lideranças. Essa é uma arrogância que a gente combate. A outra arrogância é a arrogância do consultor. Né? Porque o consultor é aquilo que a gente sempre brinca, quem tem um martelo, todos os problemas são pregos. Né? O consultor ele sabe fazer, por exemplo, plano de cargos e salários, ele vai convencer o dono da empresa de que o problema dele é o plano de cargos e salários, ele tem que começar por ali. Se eu sou bom de treinamento de liderança, eu vou convencer você de que o problema da sua empresa é treinamento de liderança. Afinal, você está vendendo aquilo, né? Eu estou vendendo aquilo. Eu não vou chegar lá para você e falar assim, não, olha, eu fiz um diagnóstico aqui, mas não é de mim que você precisa. Raramente algum consultor. E é por isso também que tem tanto preconceito em cima de consultores. Né? Enfim, o diagnóstico ele é construído pelos funcionários da empresa. Então, as prioridades vão surgir desse diagnóstico. Então, acabou aquele negócio do dono falar, não, eu sei o que a minha empresa precisa. E pode ser que ele tenha razão, pode ser que realmente seja. Né? Se ele tiver certo, o mérito dele, que ele está lendo a empresa muito direitinho e tal. Mas o diagnóstico traz dados, né? Traz gráficos, traz números, e construído pelos funcionários, né? Que é mais legal ainda, porque aí, além de tudo, o colaborador se sente participando já das próximas ações. Né? Pô, nos ouviram, né? E agora existe uma lista de prioridades aí que realmente foi a partir daquilo que os colaboradores pensam. Então, o diagnóstico é um negócio muito, muito bacana de fazer. E a gente desenvolveu um diagnóstico que traz informações de clima, de cultura e de engajamento. E tudo isso está meio interligado. Para que lá está indo a cultura da minha empresa? Muita gente não tem a menor noção. Ele acha que porque ele fala que a empresa dele é inovadora, a cultura que se estabeleceu ali realmente é de inovação. E já aconteceu mais de uma vez, o cara fala, não, aqui todo mundo pode errar, aqui é uma cultura inovadora, pode errar, desde que erre rápido, né? Pode errar. Mas erra rápido. Mas erra rápido, não tem problema nenhum, aqui é uma inovação e tal. E aí, a hora que a gente faz o diagnóstico, a cultura do cara é equilibrada com hierárquica, entendeu? Comando e controle. Quer dizer, porque ele acha que ele está construindo, porque no linguajar dele, o discurso dele é inovadora, mas o que as pessoas estão percebendo, porque a cultura é isso, que as pessoas percebem. O cara dá um esporro do caramba.
O cara, no início da empresa, ele mandou embora um vendedor, porque o vendedor fez uma coisa errada na hora da venda lá e tal. Isso aí marcou muito mais que todo o discurso dele depois, de que aqui todo mundo pode errar. Não pode errar, a gente às vezes lembra. O cara nem foi mandar embora por conta daquilo, mas ficou a imagem. Ficou a imagem, porque o que a gente mede é a percepção. Exatamente. Isso aí que você falou é fundamental. A gente não mede a realidade. A equipe correlaciona com o assunto e, na verdade, foi outra história. Aquilo não foi explicado. Quase todas as vezes que a gente apresenta um resultado de diagnóstico para o empresário, ele fala assim, não, a minha empresa não é assim. Por quê? Porque ele está olhando a realidade e nós estamos mostrando para ele a percepção. E é a percepção que é mais importante. Às vezes o cara acha que a realidade é mais importante. Não é. É a percepção que é mais importante, porque é o que as pessoas estão entendendo da tua empresa, do teu negócio. Né? É o que elas estão falando no dia a dia. Não adianta nada você ter lá missão, visão e valores pregados na parede se o que acontece não é aquilo. Eu vi isso de um funcionário do dia que ele, numa conversa, ele estava reclamando do supervisor. Eu falei, pô, mas ele fala, eu fazendo meio de campo entre gestão, supervisão e funcionário. Pô, mas ele tá aberto a diálogo. Ele falou, Cleiton, não tá. Como assim? Ele falou, porque quando eu faço a crítica, eu vejo na cara dele que ele não gostou. Então eu não vou mais fazer, não vou mais levar a informação pra ele, porque daqui a pouco eu vou ser mandado embora porque eu tô só levando problema. E a reação dele já me inibiu. Eu falei, putz, isso aí é complicado, né? Você tem que... E infelizmente tem muito isso ainda. Tem muito, né? Porque você vende uma ideia, mas aí a tua reação diante do problema é completamente oposto do que você tá vendendo. E aí o funcionário já... um bloqueio aqui. O que a gente mais vê é o chefe que fala assim, olha, minha sala é as portas abertas, aqui você pode falar qualquer coisa pra mim e tal. Só que a hora que você fala alguma coisa, dá um feedback honesto pra ele... Poder falar, você pode. Agora, o resultado disso ele não deixou claro. Assuma as consequências, né? Deixa eu te perguntar, Fábio, assim, como que funciona esse processo de consultoria que vocês realizam? Não sei se é um segredo da receita de vocês, mas puder explicar um pouquinho aí como que funciona a consultoria para o recrutamento e seleção especificamente. Mas subjetivamente, eu não sou dessa área, né? Não entendo nada disso, na verdade, mas talvez dentro da empresa, ali no operacional do dia a dia, é possível entender mais claramente. Agora, na seleção, assim, você falou, a gente não faz o recrutamento, mas a gente faz uma consultoria de recrutamento. Isso para mim é bem, sei lá, não consigo entender. A gente sempre quis ser diferente da maioria das consultorias de recrutamento e seleção. Em alguns pontos, nós somos muito diferentes. Por exemplo, eu não quero que o meu cliente fique com um candidato que ele não aprovou 100%. Né? Quer dizer, então, eu vou continuar o processo. Se eu mandar 3 candidatos para você finalistas e você não gostar de nenhum dos 3, desde que você me explique aonde foi que eu errei, porque também às vezes o cara não fala que ele não quer mulher, por exemplo, eu mando um candidato a mulher e eu tenho que começar o trabalho todo de novo, sendo que ele me deu uma informação importante. Ele mudou de ideia, por exemplo, no meio do caminho. Então, o que a gente quer é conversar o máximo possível com o nosso cliente para que a gente entenda realmente qual é o perfil que ele quer e a gente quer que ele fique feliz com a contratação que ele faça. E também a gente não quer que o cara saia depois, porque a gente dá garantia de reposição, né? Se eu errar e o cara sair, eu vou repor esse candidato sem me pagar mais nada. Então, eu quero ser o mais assertivo possível, né? Uma outra diferença nossa também é a gente não cobra pelo percentual do salário. Uma maioria das consultorias de recrutamento e seleção faz. Né? Por quê? Eu entendo que eu vendo as minhas horas, né? Eu sou consultor, são as minhas horas de trabalho que eu estou vendendo. Quanto mais horas for levar para eu achar a pessoa que ele quer, mais caro tem que ser o processo. E aí você tem casos, por exemplo, que é muito mais difícil você achar um cara, hoje em dia, por exemplo, um bom técnico em logística, em algumas áreas, mesmo RH, ou tecnologia. Esses caras, às vezes, não têm o maior salário da empresa, mas eles são muito mais difíceis de achar do que um diretor financeiro, por exemplo. Esses caras estão sendo super valorizados, e os bons, eles estão empregados, ou então estão escolhendo qual proposta eles vão aceitar. Então, às vezes, você pega uma vaga que vai te dar um valor baixo e você fica 2 meses para conseguir achar um cara bom. Então, o salário, na nossa opinião, ele não está tão relacionado. Claro, existe uma certa relação. Lógico que você pedir um cara que fale 3, 4 línguas, o cara vai ganhar 40 mil reais por mês, vai dar um certo trabalho, né? Lógico, vai dar muito mais trabalho até do que eu fazer um... Então, ele vai custar. E, naturalmente, você vai gastar mais horas para achar e você vai cobrar por hora. Exato. Então, o que a gente gosta... Por que a gente fala que a gente é uma consultoria? Porque a gente quer sentar com o cliente, entender exatamente o que ele está querendo e a gente quer dar esse tipo de... Tudo isso que a gente conversou aqui hoje, sobre diversidade, a gente quer conversar isso com o empresário antes de partir para o recrutamento, entendeu? Não é o cara pegar assim, eu preciso de uma pessoa para isso. Para financeira. Arruma alguém para mim. Exato. Vai extrair mais informações para entender o negócio do cara, a empresa, o comportamento da empresa, o comportamento do funcionário que ele busca. Exato. Essa empresa que nos chamou, que estava uma bagunça enorme, exatamente, nós não fizemos trabalho para ele, porque a gente falou para ele, não é de nós que você precisa agora, você não precisa recrutar agora. Entendeu? Porque se entrar alguém aqui, você vai achar que eu fiz um mau trabalho, que a pessoa não vai ficar. Ou então eu vou contratar alguém ruim que é para a pessoa ficar, né? Não tem cabimento muitas vezes. Sim. Então é nesse sentido que a gente prefere muitas vezes indicar um parceiro, né? Olha, você precisa agora de um cara que vai resolver esse teu problema financeiro aqui, por exemplo.
Depois você me chama e a gente conversa sobre recrutamento. Do que começar pelo recrutamento e depois o cara achar que eu fiz um péssimo trabalho, né? Um pouco por aí. E quando você faz essa consultoria, aí é um outro tema delicado. Eu sei que hoje a gente não pode anunciar uma vaga com gênero, com cor. É nada que possa gerar preconceito. Né? Não, tipo, não quero, eu só quero mulher, eu não quero mulher aqui comigo, eu não quero gay, eu não quero lésbico, não posso anunciar uma vaga dessa forma. Mas isso é o que está aberto ao público. Na consultoria, você já pega cliente e fala assim, não consigo trabalhar com mulher. E aí você já direciona a entrevista para esse segmento. E por isso que a ferramenta que a gente usa ela é muito boa para a gente filtrar, né? Se o meu cliente ele tem um trabalho lá que ele exige muita... É preconceituoso, né? Tem mulheres pedreiras hoje, né? Que trabalham na construção civil melhores do que os homens. Tá? Inclusive já saiu até uma reportagem que assentamento de piso, por exemplo, as mulheres são mais delicadas, mais, né, produtivas até. Então tem uma série de preconceitos que não tem muito sentido, mas o cara quer homem, por exemplo. O meu ambiente é só de homens, então eu não quero colocar uma mulher aqui para ter algum tipo de problema. Então, o nosso sistema ele já filtra para facilitar para a gente. A gente, logicamente, não fala para ninguém que ela foi descartada por ser, né, ou gay, ou mulher, etc. Mas a gente tem que seguir aquilo que o nosso cliente está buscando. O que eu falo sempre para os nossos clientes é qualquer pessoa que trabalha para o Humano Mais, ela é proibida de investigar Serasa, ela é proibida de investigar se a pessoa já colocou processo trabalhista nas empresas anteriores, ela é proibida de perguntar se o cara gosta de mulher ou de homem, ela é proibida de perguntar se vai ter nenê, se não vai ter nenê, se vai tá pensando em ficar grávida, não sei o quê. Ou seja, é proibido nas nossas entrevistas tocar nesse tipo de assunto, porque se fosse possível, inclusive, a gente queria fazer uma entrevista totalmente às cegas. Né? Quer dizer, eu não preciso saber se a pessoa é homem, se é mulher, se ela é homossexual, se ela vota no PT, vota no... A gente é proibido de entrar nesses assuntos. Né? Ninguém na Humano Mais faz esse tipo de questionamento. Mas, o que eu falo para o meu cliente, eu vou te passar os finalistas, você pega o CPF dele, verifique Serasa, verifique se a pessoa já passou pela penitenciária. Aí você faz a investigação que você quiser. Teve um cara, por exemplo, que chegou para mim e falou, olha, eu entrei na rede social do cara e vi que ele estava numa passeata do PT. Então, não sei por que você me mandou esse cara. Eu não fico olhando as redes sociais das pessoas porque não me interessa bem que ela vota, né? Existem excelentes profissionais, são de esquerda, de direita, com quem a pessoa dorme e tal, muito menos interessa. Mas, realmente, é um assunto delicado. Eu pergunto porque é delicado, né? Tem pessoas que não querem nem saber. Até outro dia eu estava conversando com a minha esposa. Tem algumas fábricas aqui que, em Piracicaba mesmo, ela falou assim, lá só contrata mulher feia. Eu falei, caraca, que filtro. Porque vai trabalhar na produção, vai conviver com homem, aí pra não ter risco, só contrata mulher feia. Cara, em que momento ele anuncia isso na vaga? Porque é só processo. Nós tivemos um caso engraçado aqui em Piracicaba também, que foi uma clínica dentária de alto padrão, que queria uma secretária, né? E ela, a dona da clínica falou pra mim, inclusive, naquele dia, ela conversou comigo. Olha, eu preciso de uma pessoa que tenha muito boa aparência, né? Porque nossos clientes aqui são clientes A, e ela precisa falar muito bem, ela precisa ter uma ótima aparência e tal, não sei o que, beleza. Fomos atrás da pessoa que ela queria e tal, e achamos uma pessoa absolutamente perfeita para o trabalho. Já tinha experiência, trabalha em clínica, uma aparência maravilhosa, uma moça muito bonita. Aí foi para a finalíssima, ela ligou para mim e falou assim, Fábio, eu não posso contratar essa moça de jeito nenhum, meu marido trabalha aqui na clínica. Entendeu? Quer dizer, aí dá vontade de falar pra ela assim, olha... É bonita demais, né? Você me passou uma escala de 0 a 10. Exato, você podia ter me falado, então, olha, tem que ser bonita, mas não posso correr o risco de perder meu marido pra secretária, porque meu marido é pilantra. Não pode ser mais bonita que eu. Então a gente passa por tudo isso, né? Quer dizer, por isso que às vezes eu fico chateado, ela cancela essas 3 que eu mandei, eu preciso começar tudo de novo. Quer dizer, eu tô cobrando um processo só, ela cancelou uma pessoa porque era muito bonita, e eu tenho que começar tudo de novo. Então, nessas horas que a gente quer sentar com o cliente e entender realmente o que ele quer, né? Mas é bem complexo, né? Porque o preconceito E o preconceito aqui, eu não tô nem entrando no melhor. É o preconceito mesmo. A pessoa olha, é muito bonita, eu não confio no meu marido, não quero. Preciso de uma pessoa bonita, mas não tão bonita. Então, tipo, eu falo, olha pra mim, tem que ser um pouquinho menos que eu. Agora ele tem lá no diagnóstico dele, assim, quão bonito. Numa escala de, eu vou pôr a foto da Gisele Bündchen lá, da catifunda do olho. Onde você quer. É complexo, porque isso tá no ser humano, gente. Não adianta. E é um fator muito subjetivo, né? Exato. E aí a questão que você colocou... Como é que eu vou saber que tipo de mulher o marido dela gosta? Então, se ela tivesse falado... Olha, me manda a foto das últimas amantes do seu marido, então, pra gente poder ter uma... realmente é complexo, porque até a questão que você colocou da política, principalmente as duas últimas eleições para o presidente, foi muito acirrado, é bem complexo. Porque tem aquele fator que eu quero, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gostaria de contratar pessoas o mais distante da minha opinião, da minha visão de mundo. Porque, como eu falei com você, a gente já conversou, porque eu falei, eu quero sentar na mesa e conversar com a pessoa que discorda de mim, para entender se tem algum ponto ali que faz sentido, ou de repente, cara, olha por esse lado, você já pensou por esse jeito? Eu gosto de provocar as pessoas. Sim, exato. Então aqui,
aqui no escritório mesmo, meu, se você pegar um dia aqui, tem dia que a gente passa 3 horas debatendo, porque eu e o meu sócio, a gente discorda de muita coisa. Aí depois fala, você já terminou o relatório? Eu falo, que jeito, tava discutindo política com você? E a gente discute muito. Mas tem pessoas que não querem discutir, eles querem desabafar, falar dos problemas de política que a outra pessoa endossa e concorda. E se não concordar, vai dar briga. Aí também a gente pode ir pro time de futebol. Pô, se eu for muito fanático do meu time, eu não quero pessoa do meu adversário. E aí a gente entra numa outra coisa que prejudica muito o recrutamento e seleção, que são os vieses, né? Quer dizer, não sei nem só como, eu já perdi a noção do tempo aqui, tá? Vocês estão vendo? O editor avisa. Viés da conformidade, por exemplo, né? Já fizeram uma pesquisa, por exemplo, que o recrutador, ele nos primeiros 10 segundos, ele já fez uma opinião sobre a pessoa. Aí o resto da entrevista, ele vai fazendo perguntas só para confirmar aquilo que ele já decidiu. E se a pessoa for parecida com ele, essa pessoa já ganhou vantagens, né? Por quê? Porque a gente tem um viés no nosso cérebro de preferir aquilo que é mais parecido com a gente, né? Até evolutivamente, né? Quer dizer, se aparece uma pessoa completamente diferente de mim no meio da floresta, vai me atacar. A chance é que essa pessoa pense muito diferente de mim também, né? O que ela pensa a respeito do convívio, se ela vai me atacar, se ela vai ser um carimbau. No fim da fritada, a gente volta pro mais animal possível. Os instintos primitivos, né? Mais primitivo. Né? E aí a gente tem um monte de vieses, não é só o viés da conformidade, o viés da recenticidade, por exemplo, que a gente fala, né? Que é aquele viés de você levar mais em consideração aquilo que aconteceu recentemente do que coisas do passado. Você vai avaliar um funcionário, por exemplo, que ficou o ano inteiro fazendo coisas extraordinárias. Na semana passada ele fez uma besteira. E hoje é o dia da avaliação do cara. Qual que é a chance de você avaliar ele, né? Negativamente? Vai dar um BO. Você vai diminuir a nota dele, no mínimo, por causa de uma coisa que aconteceu semana passada, sempre o cara ficou 11 meses fazendo um trabalho extraordinário. E o contrário também, né? Quer dizer, o cara foi ruim o ano todo. Semana passada ele entregou um negócio sensacional, que fez o teu departamento ser elogiado e tal, e aí hoje eu vou fazer a avaliação do cara. Quer dizer, o nosso cérebro, ele tá sempre muito mais atraído por coisas mais recentes do que por coisas mais antigas. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E aí, voltando no seu discurso inicial, né? É dados. Se você tem esses dados histórico, uma frequência maior, você não vai levar só em consideração aquele momento, né? Exato. Eu até falei isso outro dia aqui, né? Não é exatamente nesse sentido, mas o ideal seria a gente pegar, eu falei assim, era uma situação diferente, mas a gente tem que se comparar nós mesmos, não com ontem, mas com uma média de um período, porque é como uma bolsa de valores, você cai subindo, né? Então, aquele gráfico vai oscilando. Pô, ontem podia estar melhor do que hoje. Fui na academia e não consegui levantar tanto peso hoje quanto ontem. Pô, mas e na média de um período de 6 meses? Você aumentou ou você diminuiu essa carga que você conseguiu levantar? Não, a questão do mas tem dados, né? Até estatística, né? A probabilidade. Quer dizer, a chance de você voltar para a média é muito grande. Né? Se você teve um desempenho extraordinário ontem, hoje a chance é muito maior. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que você vai ter um desempenho pior hoje. Porque você vai retornar para a média, você não vai ter desempenhos cada vez mais extraordinários. Né? Não tem muito sentido. Talvez um pouquinho a mais do que a média, mas muito próximo da média. Mas não vai aquele piorar, desempenho excepcional, né? Se um jogador de basquete faz 80 pontos num jogo, se você tiver que apostar no próximo jogo... Qual é a média dele dos últimos... Ele vai aumentar ou vai diminuir essa quantidade de pontos? Se a média dele é 40. A chance é muito maior dele voltar para perto de 40 do que fazer 90. A tendência é a gente retornar à média. E aí você precisa levar tudo isso em consideração. Mas você vê, uma outra coisa interessante, né? Quer dizer, eu passei 30 e tantos anos trabalhando nas empresas grandes, multinacionais, eu nunca fui treinado para fazer recrutamento, né? Quer dizer, as empresas também não treinam os gerentes para fazer recrutamento. E normalmente cai na costa do gerente definir quem que vai ser o candidato. E aí o gerente não sabe nada sobre viés, não sabe nada sobre nada. Quer dizer, a gente recruta assim, o que você já fez e tal. Fica sua cara. Gostei, é um cara meio parecido comigo, né? Talvez seja São Paulino também e tal. Não, você está contratado. Aí é porque o recrutado é um bom vendedor, ele soube se vender, né? Sim, que aí é o ponto sensacional, né? Infelizmente, as pessoas não se preparam para ir para uma entrevista. Se ele conseguir entregar, até uma brincadeira que a gente faz às vezes, né? Você quer que venda, ainda quer que entregue? Então, se ele se vendeu bem e ele entrega o que ele vendeu ali, ou até mais, né? Normalmente você não consegue mostrar tudo numa seleção. Agora, se o cara vende um negócio e chega lá na hora de trabalhar... Aí você passa ele para outro setor, né? Porque ele é um bom vendedor. Transfere o setor, cara, você tem que estar lá no outro. Você me vendeu uma imagem que acha que você vende qualquer coisa. O primeiro conselho que a gente dá para uma pessoa que vai participar de uma entrevista é estude bem o que a empresa está buscando. Porque normalmente na solicitação da vaga, vem lá dizendo, estamos buscando pessoa proativa, estamos buscando pessoas que tenham capacidade de
liderança. pouca informação. Não, Na maioria dos casos. Sim. Não estou falando num caso específico, quando tem um recrutador ou uma consultoria como vocês. Mas as vagas que tem por aí, você olha, o cara não tem nada. Precisa de alguém para editar a foto no Photoshop. E quando não tem, você tem que tentar imaginar o que eles estão querendo, entendeu? E aí na entrevista você vai se vender exatamente naquele ponto. Sim. Está escrito lá que eles estão buscando alguém com capacidade de liderança, tem sempre aquela pergunta: por que você acha que ele deve te contratar? Olha, eu acho que vocês devem me contratar porque vocês estão buscando alguém que tem a capacidade de liderança e em 2000, no meio da pandemia, eu fiz isso, isso e isso, tinha lá uma escola perto de casa, eu liderei ali para resolver o problema das crianças, não sei. Pô, conta uma história. lógico, conta uma história verdadeira, pelo amor de Deus, né? Não adianta querer inventar. Mas, pelo menos, poxa, vai pelo caminho que a empresa está mostrando que ela está buscando, né? Que se venda realmente, né? E um monte de gente não faz isso, o cara nem lê a solicitação da vaga, quer dizer. Uma controvérsia que eu vejo, eu sempre falo isso pro Felipe, sempre falo isso para todo mundo que senta aqui. Eu vejo muitas vagas, um nível de desemprego considerável e muito empresário falando que é difícil contratar. Não tem mão de obra qualificada, mas tem muitas vagas, o desemprego tá alto. Eu ainda tenho cadastro em alguns sites de vagas, às vezes eu recebo umas vaguinhas ali. Pra gente é muita vaga, mas os empresários reclamam que a mão de obra está desqualificada e quem está desempregado fala que não tem emprego, mas eu vejo um monte de vaga. É controverso ou realmente é só uma dança das cadeiras que vai acontecendo e vai movimentando? Ou é um pouquinho de tudo? É um pouco de tudo, mas assim, você tem aí, sei lá, 10 milhões, vamos supor que sejam 10 milhões de desempregados no Brasil. Quando você vai ver, esse pessoal eles têm uma baixíssima qualificação, infelizmente, né? Quer dizer, e cada vez mais os empregos que estão surgindo, as pessoas estão buscando pessoas cada vez mais qualificadas. Né? Quer dizer, agora, pô, será que o cara vai entender de inteligência artificial? Pô, como é que eu vou achar alguém que entenda inteligência artificial no meio desses 10 milhões de pessoas que estão desempregadas? Né? Às vezes o cara está desempregado há 1, 2 anos, ele nem ouviu falar ainda do ChatGPT. Quer dizer, então, e assim, e tem muita empresa que pede coisa desnecessária. Sabe? Quer dizer, pede inglês, por exemplo, fluente para a pessoa. E o cara vai usar 2 vezes na vida. Quer dizer, então não consegue preencher a vaga, mas, poxa, será que você precisa? Eu dei o exemplo do inglês, mas você pode colocar qualquer coisa aí, né? É que o inglês hoje ele é considerado essencial, Excel, né? Excel avançado. Tudo. Você é atendente de uma papelaria, você não precisa falar inglês, né? Exato. Eu mesmo trabalhei numa multinacional, eu usei meu inglês, trabalho umas 4 vezes. Você não precisa... E assim também, as empresas não querem desenvolver o colaborador, né? Eles querem uma pessoa pronta. É isso que eu falo sempre. Gente, cada vez vai ser mais raro ser uma pessoa pronta. Até porque esse cara pronto, às vezes ele está muito bem empregado. O cara que fala inglês fluente tem que ser avançado, entende de inteligência artificial. Você vai ter que pagar um salário caro para ele. Eu quero um monte de coisa, um salário mínimo. Olha, R$2.000 e eu quero um cara que fala inglês. A gente já fala de cara. Desculpa, porque eu nem quero pegar esse tipo de vaga, entendeu? Porque eu vou ficar matando de trabalhar, usando as horas das meninas, não sei lá, e não vamos achar. Então, não tem sentido. E como eu cobro só no sucesso, quer dizer, você só me paga quando você aprovar uma pessoa. O cara me pediu um cara fluente em inglês para pagar R$2.000, eu já nem o estagiário, né? E assim, a pessoa também não quer desenvolver, né? Quer dizer, ela não quer tempo de desenvolver a pessoa e tal. Pô, então monta um programa de estágio. A gente pode ajudar as empresas a montar um programa de estágio. Mas não estágio como mão de obra barata. Estagiário como futuro engenheiro, futuro líder da sua empresa, né? Um programa de trainee, que é um negócio muito legal, né? Quer dizer, monta um programa de trainee, então, pô, você vai montando as pessoas ali, a hora que surgir, que é a tal do desespero do recrutamento, né? As pessoas ficam reféns do colaborador. E aí o colaborador simplesmente chega num dia e fala assim, semana que vem não vem mais. Às vezes é aquele cara que tem, inclusive, o conhecimento fundamental da empresa dele, né? E o cara fica desesperado. Aí ou ele paga uma fortuna, ou ele sai desesperado pra gente e fala, eu preciso substituir aquele cara em 1 semana. Não existe, você vai substituir mal, né? Por quê? Porque não pensou na sucessão, não pensou num plano. Olha, será que eu preciso de estagiário? Será que eu preciso de um trainee aqui dentro? Né? E se esse meu cara sair, como é que eu fico? Ele leva os clientes com ele, não leva? Né? Quer dizer, ninguém para pra pensar nisso. E é bem delicado, eu brinco, às vezes eu falo, não que seja uma peça, mas o funcionário também, apesar do ponto humano, ele é uma ferramenta, ele é uma parte do processo. Se você não tem peças, se você precisa ter 3 pneus, você tem que ter sempre um step no teu carro, você tem funções chaves ali, você tem que identificar essas funções e deixar alguém já bem engatilhado, senão você fica perto. Sim, exato. E é engraçado, porque as empresas às vezes têm mais de um carro, porque ela fala assim, não posso ter um carro só, porque esse carro quebrar, como é que eu faço as entregas, né? Quer dizer, no carro, a pessoa pensa. Na equipe, não. É que nem a gente com a nossa saúde, né? A gente se preocupa com o combustível que a gente põe no carro, mas a gente come McDonald's, uma porcaria. Tô fora dessa estatística. Eu sei, pelo menos o Felipão. Outro assunto polêmico que sempre está no debate, sempre está sendo discutido, licença maternidade, questão da mulher. Eu vi uma pesquisa recente nos Estados Unidos, e não vou lembrar quem fez, porque de referência eu sou muito ruim. Anota as referências. Que ele pegou uma situação assim, a mulher, por algum motivo não queria ser mãe e se dedicou 100% à carreira profissional. Quando ela chegava, a mulher de 40 anos que se dedicou profissionalmente, sei lá, à engenharia, comparado com o engenheiro homem, ela sempre se sobressaía, tinha um salário mais alto. Como você vê isso? Essa pesquisa mostrou basicamente que quando a mulher se dedica 100%, ela supera o homem.
em salário, em termos. Instinto, naturalmente, a natureza dela coloca que a maioria prefere, às vezes, abrir mão do profissional para focar em cuidar de um filho, ter filho, e aí, normalmente, ela deixa de trabalhar por um período para ficar com a criança. Como você enxerga essa equação? Porque pro empregador eu penso que é uma equação bem delicada também, porque vou desenvolver a liderança, não tenho a peça sobressalente, e daqui a pouco ela vai ter um filho, vai ficar afastado 6 meses. Logicamente, financeiramente falando, o empresário às vezes faz essa conta. Pô, eu não quero desenvolver uma líder, porque eu sei que em algum momento ela vai sair. Como que você orienta os seus clientes nessa consultoria, nessa parte É uma do situação processo? muito delicada, né? Porque filosoficamente a gente é favorável a você não levar esse tipo de coisa em consideração. Quer dizer, a pessoa é uma ótima profissional, você deve dar todo o apoio possível para que ela possa realizar o trabalho dela e também possa ser mãe, né? Agora, é fácil falar quando você é uma Procter & Gamble, quando você é uma Coca-Cola, quando você é uma Nestlé, né? Quer dizer, aí você fica 6 meses, você tem que pôr outra pessoa, paga o salário das duas, né? Uma está em casa, a outra... Agora, e quando você é uma empresa de 3, 4 colaboradores, né? Como é que você... Eu penso isso você consegue pagar na um padaria salário. da esquina, eu penso nisso. Exato, quer dizer, então é um assunto muito delicado, né? Filosoficamente, a gente pensa de uma forma, né? Mas no dia a dia, eu entendo aquele empresário, eu mesmo sou dono do Mano Mais, né? Quer dizer, a gente entende o empresário que fala, poxa, eu vou arriscar contratar uma pessoa que eu não vou ter condição de manter ela em casa, entendeu? Quer dizer, aí o cara fica se sentindo mal, porque ele tá fazendo uma coisa desagradável de manter a mãe longe do filho, talvez, ou seja, cria outro estresse dentro da empresa. Todo um né? estresse, e aí na cabeça dele também, pô, e se fosse minha esposa, se fosse a minha irmã, e bem Eu acho que tem que ter condições de você apoiar, né? E não ter nenhum tipo de preconceito em relação a isso, a questões reprodutivas e tal. Mas eu sei que é bastante delicado, né? A gente às vezes tem... São recursos limitados, né? Quer dizer, você vai ter pouco dinheiro para fazer o que você precisa e você ainda tem um risco de acontecer uma coisa dessa. Eu vejo que a mulher tem esse fator adicional, né? Mas ninguém vai ficar na sua empresa para sempre também. Pode contratar um cara, né? Vou treinar esse cara para ser líder. E ele recebe uma oferta de outro lugar, a família está indo mudar e o cara sai também. Eu não entendo isso, assim. De fato, isso é fato, mas aí tem um ponto adicional. Um ponto adicional porque mulher, é um negócio emocional. Ela pode estar voando e de repente trabalhei em grandes empresas, teve assim, quero ser mãe e eu não quero voltar a trabalhar. E ela tem uma condição, o marido tem uma condição, e eles se acertam, e ela fica afastada do serviço 4, 5 anos no mercado, e algumas nem voltam. Tem as ações já de você também ter a licença paternidade, 6 meses, né? Quer dizer, tudo isso é maravilhoso. Quer dizer, óbvio que para a criança, ter o pai e a mãe nos primeiros 6 meses de vida é maravilhoso, né? Todos nós gostamos disso. Eu adoraria que todas as empresas pudessem oferecer isso. É factível para a maioria das empresas? Não, né? E aí você entra numa situação, né? E se esse casal os dois forem funcionários da minha empresa? 6 meses sem os dois. Aí vamos lá, 3 e 3. Eu acho que eu até tive uma conversa com a Beth, semana a gente começou a discutir isso. Pô, Beth, se fosse 3 e 3, a mãe os 3 primeiros, o pai os 3 últimos meses. Aí eu teria que analisar a questão de amamentação, até quando é essencial, de forma constante. Porque hoje é bem injusto. Tipo, o homem eu vou perder ele 5 dias ali. Tanto é que no meu primeiro filho, minha esposa queria cesárea, eu falei, marca pra terça que eu folgo até o sábado. Que aí eu pego o sábado que eu trabalho de sábado. Olha o CL-treta. Se sair na segunda, eu vou ter que voltar a trabalhar, vou ter que trabalhar no sábado. Então você marca o nascimento pra terça-feira. É isso, 5 dias ali, uma coisa. Ela ficou, na época ela tava desempregada, então não teve esse pormenor. E é uma pressão pra mulher também. Minha esposa, ela pediu demissão na empresa porque ela, quero buscar outro mercado, quero aprender outras coisas, beleza. 3 meses ela engravidou. E numa situação assim, que no acompanhamento médico, você tá com um problema aqui, você não pode engravidar agora. E aí ela engravidou, tinha 3 meses na outra empresa, o estresse bateu e é uma questão individual, não tinha o que falar que tirava aquilo dela. Não, fica tranquilo, vai dar tudo. Não adianta, já tá intrínseco ali. A grande burrice, para usar um termo feio, né, é você ficar com um homem ruim em relação a ter uma menina, correr o risco com uma mulher que é excelente, né? Quer dizer, então eu sempre recomendo, fique com a mulher excelente, corra o risco, né? Em vez de ficar com um cara ruim. Se os dois estiverem equiparados, aí é uma escolha do negócio. Infelizmente as mulheres enfrentam essa barreira na profissão, infelizmente. A tese, inclusive, da minha sócia na universidade foi discutir barreira na carreira das mulheres, né? São diversas barreiras que as mulheres enfrentam que os homens não enfrentam, né? E isso realmente é uma coisa que precisa ser combatida, mas a gente tem que entender também o lado do exato, né? Porque é uma questão que passa diretamente pelo financeiro, né? Não sei se mais e até na sustentabilidade de um negócio pequeno, que é a realidade do público que nos assiste aqui. 90% das empresas são assim, vou colocar minha empresa em risco por uma escolha. Às vezes você pode estar escolhendo certo, às vezes você pode estar escolhendo errado, mas
Mas É muito bonito a gente ver o RH da Hyundai falando que vai fazer isso e isso, o cara da Nestlé falando que faz isso e isso. Isso é sensacional, né? Isso é maravilhoso. O botequinho da esquina. Agora, dá para aplicar um negócio desse? Não é tão simples, né? a gente precisa sair da nossa bolha e tentar enxergar o mundo do jeito que ele é na realidade. Como é que isso se resolve? Eu gostaria que isso fosse resolvido porque eu acho injusto as mulheres terem essa barreira. Foi só ela que quis ficar grávida, né? Ninguém fica grávido sozinho. Mas como resolver? Aí já é uma outra... tem que ter a igualdade de oportunidades, né? Exato. A grande maioria das casas, inclusive hoje no Brasil, já são lideradas por mulheres sozinhas. Né? Além de tudo, ela tem um trabalho doméstico. A maioria ainda perde emprego, tem esse preconceito na contratação, ou seja, é difícil voltar para o mercado, e ainda quando engravido eu fico sozinho e me ferro sozinho de novo. O pilantra se manda, e é capaz de engravidar outra mulher em outro lugar, né? É muito comum no interior do Brasil. É bem complexo. Não precisa ir longe, não. Não precisa. E assim, São Paulo é uma outra realidade também, né? Sim, uma boa. Quando eu fui para o Pará, para o interior do Pará, que eu comentei, lá a coisa mais rara que tem é o cara saber quem é o pai dele. Quer dizer, mais rara que tem, acho que exagerei um pouco, mas é muito comum. É um índice muito alto. Muito alto. A pessoa ela não sabe o nome da mãe, o nome do pai o cara não sabe. Vários que eu contratei lá era exatamente isso. Então é uma outra realidade, né? Que a gente tem que sair da nossa bolha e começar a entender como é que as coisas funcionam. Eu não digo nem que é São Paulo, viu, Cleito? Porque São Paulo se entende tudo. Talvez não nessa escala. Né, como tem mas talvez não na Faria Lima, mas talvez. Mas vá para o interiorzinho de São Paulo, uma cidadezinha. Sim, não, é que assim, é que a cidade. No Mato Grosso, você vai achar isso, cara. Sim, mas é que quando eu olho quando eu falo São Paulo. Não, nossa região aqui, que é bem desenvolvida, Piracicaba, está aqui numa região metropolitana de Piracicaba. Não, são bolhas. Assim, mas até cidadezinhas próximas que são muito pequenas aqui perto de Piracicaba, você vai encontrar esse tipo de coisa. É que eu penso em São Paulo que é mais fácil para ela sair de São Paulo, do interior de São Paulo e vir para uma região metropolitana de Piracicaba, do que sair do Pará. Sair de Marabá para ir para São Paulo. Por isso que me irrita um pouco essa coisa dos modismos que as pessoas ficam falando em palestras, em coisas assim. Por exemplo, uma coisa que me irrita, quase todas as palestras que as pessoas falam como é que é? Durma, trabalhe enquanto as pessoas dormem, né? Quer dizer, ou saia da zona de conforto. Como assim sair da zona de conforto, meu Deus do céu? 99% da população... Ninguém quer sair da zona de conforto, gente. O melhor lugar é a zona de conforto. Conforto sempre foi uma coisa boa, né? Pelo que eu soubesse. E 95% da população brasileira nunca chegou perto da zona de conforto. Exatamente. O sonho da pessoa é chegar na zona de conforto. A hora ela vai chegar na zona de conforto, vai vir alguém falar para ela sair da zona de conforto. Tudo bem, a pessoa às vezes está pensando em falar saia da zona de acomodação. Está usando a palavra errada. Acomodado é diferente de confortável. Então fale, olha, saia da zona de acomodação. Se você já está acomodado e não está aprendendo nada, está correndo um risco enorme. Você pode até ser feliz não aprendendo nada, mas está correndo um risco enorme, porque o mundo está numa velocidade de evolução, e se você está acomodado sem aprender coisas novas, você pode ficar para trás. É um risco que você corre, se é sua escolha, tudo bem. Mas sair da zona de conforto, pô, melhor lugar meu sonho. Tanto para ficar confortável. Então, meu sonho é chegar no conforto. Agora vem um cara falar que eu não sair do conforto. Então, acho que assim, é tudo coisa de bolha, né? Essa moça, por exemplo, falar que não tem sentido a pessoa ficar no trabalho para ela não é feliz. Quantos por cento? Para quantas pessoas ela está falando isso? É muito raro uma pessoa pode escolher, não estou feliz aqui, vou sair. E quem sustenta meus filhos que estão lá em casa? Sou representante comercial. Eu estava viajando com o pessoal hoje e tem um dos caras que ele pediu demissão da empresa, para quem representa. A gente estava ali zoando um com o outro, né? Homem junta só bobagem também. Aí os caras enchendo o saco, porque esse aqui tá saindo, esse aqui tá abandonando nós, que ele já tá milionário, que não sei o quê. E não tem nada disso, na verdade. Aí eu peguei e virei assim, fique tranquilo, eles estão falando isso porque você tem a escolha de sair, eles não. Porque ele é um cara muito bem organizado, soube se planejar, ele não tá pedindo demissão do nada, ele tem ali, fez uma reserva, né, tá empreendendo, inclusive, acompanha o podcast aqui, mas é bem isso, ele teve essa opção porque ele se preparou para isso, ele se organizou. Ele está, não digo na zona de conforto, mas ele tem a escolha dele. Sim, claro. Eu posso sair da empresa hoje porque eu me preparei para isso. Quem tem essa rede de proteção embaixo para poder saltar a hora que quiser, são poucas pessoas. A maioria não tem uma rede embaixo. Quer dizer, tudo bem, eu vou arriscar. Exatamente. Se cair, não, já era, né? Você até fez eu lembrar, esses dias eu estava assistindo um cara também no YouTube, um cara super bem, é um CEO de uma empresa. Ele falou assim, olha, se eu fosse dar um conselho para vocês, eu diria, faça um sabático. Eu fiz um sabático, não sei o quê. Todo mundo pode fazer. Quer dizer, poxa, tudo bem, se o cara sabe, se ele fala assim, olha, eu sei que eu estou falando para a minha bolha, eu sei que eu estou falando para os CEOs, eu estou falando para os diretores das empresas, faça um sabático e tal. Mas dar um conselho num negócio de RH, como se ele estivesse dando um conselho geral, a pessoa nem sabe o que é o sabático, quanto mais, né? Quer dizer, quantas pessoas, eu conheço pouquíssimas pessoas do meu convívio que poderiam fazer um sabático. No alemão o cara consegue fazer o sábado.
né? Virar o sábado já é difícil, imagina um sabático. Então as pessoas ficam enxergando uma bolha e elas acabam não saindo daquela coisa da discussão das escolas, né? Que as pessoas vão para a escola, as crianças vão para a escola, justamente para poder ter a refeição, né? E as pessoas falam, não vai ficar dando refeição para as crianças, porque no nosso mundo, eu iria para a escola de qualquer jeito, se tivesse merenda ou se não tivesse merenda, mas não é a realidade de todo mundo, né? Assim, eu não me considero elite de nada, mas isso é uma situação que meu filho teve esse choque de realidade na pandemia. Eu tirei ele de uma escola particular e coloquei na escola pública. Você não está produzindo nada, a escola particular à distância. Você tá dormindo, flaguei ele dormindo na aula online. Aí eu falei, pô, vou esperar a prova porque a nota vai cair, né? E vira e mexe, ele dormiu. Eu falei, não, isso aqui eu vou deixar correr. E aí ele tirou média, tipo assim, acima da média. Porque tem coisa estranha nessa prova sua aí. Eu falei, beleza. Eu falei, olha, eu tô vendo que você não tá. Ah, mas é porque a pandemia. Eu falei, não, mas ele faz aula online todo dia. Não tem porquê. Né? A aula de educação física é legal. Você pode dar uma maneirada, mas ciências, teoria, eu acho que a prova tinha que estar ali. E passei ele pra pública, né? E aí ele ficou na pandemia, ficou um período que ainda era online, teve um período que tava tendo misto. E uma parte da turma. Ia 2 dias, aí a outra turma alternava e tal. Aí a diretora passava a sala explicando, ela falou assim, olha gente, quem não estiver no dia de vir pra aula, mas queira vir, pode vir na hora do intervalo pra almoçar e volta pra casa. E aí ele chegou contando isso pra mim, e o melhor foi a forma como ele contou. Ele falou, pai, que absurdo, a pessoa vai pra escola pra comer. Eu falei, legal. Eu falei, exatamente, essa é legal esse tipo de experiência, né? Então, aí foi onde a escola pública talvez ela não tenha a mesma carga de conteúdo, mas é uma convivência social que teve um impacto muito grande na vida dele. Sem dúvida. Porque quando eu falei pra ele, isso é a realidade, João. Como assim? Não, tem gente que não tem o que comer, come na escola. Tirar ele da escola, você tira uma refeição no dia da pessoa. Deu um choque nele, porque a outra escola era particular, não era uma realidade. E aí ficou, acabou a pandemia, depois que acabou, eu falei, você quer voltar pra particular? Eu falei, nem a pau. Mas por quê, assim, né? Pô, a molecada aqui é muito mais divertida. Né? Meu filho também foi pra pública e adorou. Não quis voltar. Ficou lá até. Ele falou, os meus amigos que eu fiz nesse um ano, eu tenho ele falou, eu gosto mais dele do que os outros que eu fiquei 4, 5 anos convivendo na particular. Então, beleza, continua. Ficou. Mas estuda. Cobra e tudo, mas foi uma experiência para ele que eu acho que foi produtiva. Acho que no longo prazo vai agregar muito choque de realidade. Né? Aconteceu comigo indo pro Pará, quer dizer, eu enfrentei, né, encarei um monte de preconceitos que eu tinha. Me surpreendi, fiz amigos maravilhosos lá, quer dizer, um período transformador assim na minha vida. Você falou de zona de conforto, né? Eu às vezes uso um termo que é saia da zona de conforto, vá para a zona de confronto. Né? Que é isso aí, pô, se expõe em outros mundos, né? Sim. Viva outras realidades, porque isso vai te trazer muito aprendizado para você, no seu negócio, né, na sua vida, incorporar aquilo e melhorar, né? Trazer inovações. Aí sim você vai ter inovações. Infelizmente, né? Poucas pessoas, e cada vez está diminuindo isso, querem realmente encarar pessoas que pensam diferente, né? Quer dizer, discutir realmente assuntos com pessoas a polarização uma boa, né? Quer dizer, extrema em todos os segmentos, não é só na política, na religião, no futebol. A e a gente não percebe que isso emburrece a gente, né? Sim. Tem até aquela frase, né? De confirmação, né? Exato. Você só vê aquilo que você quer. Ainda mais as plataformas de mídia hoje, que se assiste um vídeo do cara falando isso, você vai receber mais uns 20 daquilo. Sim. E nenhum falando o contrário. Exato. Porque o que eles querem é colocar as pessoas em bolhas, né? Em grupinhos, porque fica mais fácil de controlar o que cada um está fazendo. Até para oferecer produtos para aquela bolha, né? Eles querem classificar a gente. Você segmenta, né? Meu mundo, minha bolha. Não percebe como escapar disso, né? Isso tem impacto em tudo, nas empresas, né? A gente está falando de diversidade, justamente isso. Uma vez eu ouvi um cara falar que uma empresa que tem 5 diretores e todos pensam igual, 4 são desnecessários. Né? Exato. Então, por que você tem uma reunião de diretoria com 5 pessoas? Faz sentido, aquela né? reunião de que vamos ver quem adivinha primeiro o que o CEO quer ouvir, né? Para isso não precisa. O cara precisa de mais 4 pessoas para confirmar o que ele quer. A hora que o primeiro acerta o que ele queria ouvir, acabou a reunião. Uma perda de tempo enorme. É interessante, não é fácil, isso, não. E é complexo fazer essa consultoria para o pequeno, né? Muito. Porque tem tudo isso, né? Você tem que pensar fora da tua bolha, você tem que entender o lado do cliente, né? O que é possível fazer? Eu preciso de alguém que fale inglês, só que eu só posso pagar R$3.000 de salário. Vamos conversar, vamos ver o que é possível fazer, né? Quer dizer, você não vai ter um sênior, né? Então esquece, você não vai ter um cara sênior, você vai ter um cara júnior. Resolve o teu problema. O que é bem possível fazer é você dar um like agora aí, que é de graça, tá? Você tá ficando bom nisso, hein? Todo episódio você tá gastando, você tá ficando bom nisso. Tem que gastar uns gatilhos aí. Boa. Deixa um like aí que é bastante importante pra gente, pra você receber mais conteúdo como esse. Gente, não é fácil, né, Fábio? Não é. E cada vez mais importante, né? É o que a gente fala, é essencial. Se você tem um negócio, você busca crescer seu empreendimento, né? Expandir ou
fazer uma sucessão, você não quer mais estar ali à frente do negócio, precisa de gente. 100% dos seus clientes são pessoas, dos seus fornecedores são pessoas, dos seus consumidores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Não entende negócio, exatamente. É exatamente isso. E assim, e tem outra frase também, já que está no momento das frases, que as pessoas gastam, os empresários gastam 5% do tempo deles recrutando e 95% do tempo apagando incêndio causado por maus profissionais. Né? Quer dizer, então está na hora da gente entender que o recrutamento é uma fase muito importante do negócio, ela tem que ser estratégica. Eu não estou nem falando puxando a sardinha do meu lado, não. Essa conversa de RH estratégico é uma conversa que já existe há 30 anos e não é estratégico na grande maioria das empresas. É um discurso que não está implementado. Não, e assim, eu vejo muito, agora que você falando dessa questão da estratégia, eu estou pensando nisso todo esse bate-papo, porque isso é a realidade. Às vezes você chega para um empresário e fala assim, pô, ajudando no planejamento lá, ano que vem eu pretendo aumentar o faturamento tantos por cento. Tá, isso aqui, como assim? Não, você vai aumentar tantos por cento o faturamento, você vai aumentar a carga de trabalho. Você quer um cara inovador que pense, mas o tempo todo ele está executando e batendo o martelo que se ele parar para respirar, no operacional, se ele parar para respirar, traz o processo e você vai ficar puto com ele. Você quer que ele traga inovação, que ele melhore o processo, ou você quer que ele só bata o martelo? E você vai pensar, e você que não está na execução vai pensar em inovação para uma execução que você não vive. Exato. Então é complexo. Tem um setor que está muito pressionado, que são as contabilidades. Vocês devem estar acompanhando. A contabilidade ela tem que se transformar, porque o impacto da inteligência artificial, o impacto da tecnologia na contabilidade é um negócio gigantesco. Né? Só vai sobreviver a contabilidade que for consultiva. Né? Deixar de ser aquela contabilidade de gerar a DARF uma vez por mês e tal, porque isso aí o computador vai fazer. E aí as contabilidades elas não sabem, porque o dono da contabilidade é um cara operacional. Um cara que abriu uma contabilidade, mas ele sabe fazer o operacional, ele não sabe liderar, ele não sabe ser consultivo. E aí ele precisa buscar essas competências o mais rápido possível para transformar a contabilidade dele. Só que nem ele sabe direito como que age um contador consultivo. E assim, é imediato essa situação. E eu digo que ele nem precisa saber, ele só precisa contratar alguém para isso. Exato. Ele precisa entender que isso é estratégico. Para isso é só chamar o Mano Mais. Ele precisa saber que isso é estratégico. Aquele cara que ele contratava, que ele adorava, aquele cara que ficava na frente do computador, com planilha, não sei o que, digitando, esse cara não é mais, ele não tem mais a competência que a contabilidade precisa. Foi excelente no passado. Talvez ele tenha feito ele chegar no tamanho que ele tem hoje, ótimo, excelente. Mas não vai mais servir para ele de agora em diante. Esse cara que conversa com o cliente, que explica o número para o cliente, que olha, tá vendo isso aí que você recebeu, teus números, teu resultado, sua DRE, vamos conversar sobre isso. A gente já falou isso algumas vezes aqui, né? Esse é o cara que agora as contabilidades vão precisar. Então existe uma pressão enorme em cima das contabilidades para isso. Né? Eles estão vendo que eles não vão sobreviver por causa da tecnologia. A tecnologia vai matar uma galera aí. Quem não se mexer, evidentemente. Né? Não, mas vai acontecer. Vai acontecer. E assim, isso é natural. Sabe por quê, Fábio, que eu vejo assim, que converso com outros contadores? Porque muitos clientes não sabem por que pagam a contabilidade. Acho que é obrigado. Eles têm a premissa eu tenho que ter um contador, e aí eles recebem um DAS, recebem a parte do DP lá, né, a folha de pagamento, os olerites, as guias dos impostos dos empregados, o cálculo da rescisão, e ele acha que a contabilidade é só isso. Então muitos eles se viram para fazer uma análise de DRE, ele monta a DRE paralelo, o contador tem a dele lá, e ele tem que muitas vezes a do contador não é oficial. Até porque tem muito... tem uns por fora aí... Nem serve para avaliar realmente a realidade. Serve, porque... Às vezes compensa o contador hoje parar de fazer um trabalho para o fisco e fazer um trabalho para o empresário. Vamos analisar seus números de fato e vamos entender o quanto isso impacta em imposto. Eu já fiz isso, tá? Ele fatura tudo certinho, ele declara o faturamento dele correto, mas ele não declara a despesa porque na cabeça dele, em algum momento, ele tem a premissa que se declarar a despesa, ele paga mais imposto. E não tem nada a ver. E o cara do Simples Nacional paga seu faturamento. Ele fatura tudo, mas ele sonega as notas de despesa. E aí mascara todo o balanço quando vai fazer uma análise. Não vai funcionar, nada a ver, mas ele tá lá pagando as despesas meio por fora e escondendo o computador para não pagar imposto. E, é uma falha de comunicação tremenda. Sim. Você quer sonegar, você quer pagar menos imposto, é aqui que você sonega. Vou ensinar você a sonegar direito. Só não põe meu nome aí na fita. Só não assina esse balanço. Mas é complexo. A gente deu o exemplo da contabilidade, mas é lógico que não é só a contabilidade. Não é só a contabilidade. Para todas as profissões. A tecnologia impacta... Eu vi tem uma palestra na CIP, ia ser para advogados, que era a inteligência artificial, como ela vai impactar os processos como um todo, criminal, trabalhista. Não, mas isso para tudo, até engenharia, né? O escritório de advocacia. Vai sofrer com isso, profissionais em diversas áreas. Até na medicina já estão usando para fazer diagnóstico. A inteligência artificial consegue coletar muito mais dados e informações e dar um diagnóstico mais preciso que o médico olhando para o seu exame não vai entender nada. Isso já está sendo feito, não é a suposição. Tá? Sim. Não, eu estava vendo uma para escritório de advocacia, eles vão analisar o juiz e a tendência daquele juiz tomar uma decisão naquele caso, para que lado ele vai naqueles casos específicos.
e te indicar o melhor juiz para o que você quer que seja decidido. Por mais que o juiz deveria analisar a sua lei, ele não é 100% imparcial. Tem os vieses dele. Lógico, todo mundo tem. Então ele vai falar assim, pô, é um caso, sei lá. É o que o Fábio falou. Em 10 segundos o cara analisou o perfil do cara ali. Nosso cérebro tomou uma decisão. Se demete ali, tem uma... se não der, tchau. Não sei aonde eu vi também que se você vai para o julgamento de óculos, como você é o réu, você vai de óculos, a chance em alguns juízes é você ter uma pena menor. Que você passa um nível de intelectualidade, de seriedade. Sim. Já fizeram a pessoa que fica pro final do dia, quando o juiz está com fome, quando está cansado, normalmente a pena dele é diferente daquele que foi no começo do dia. Quer dizer, até isso, se você for azarado de ser julgado no final, quando está todo mundo cansado, não querendo ir embora, a chance de você ter um julgamento distorcido é maior. Então tudo isso influencia, né? Isso é a inteligência. E a inteligência artificial não leva esses fatores em consideração. Mas ela consegue mapear esses fatores. Então, ó, você tem esse caso, vai para esse juiz aqui nessa vara. Gente, a inteligência artificial vai mudar muito totalmente tudo. Ô, Fábio, muito obrigado mais uma vez aí. O papo foi muito bom. A conversa tá muito boa. Acrescentado bastante aí para quem nos assiste e nos ouve, né, Cleiton? Eu acredito que sim, o pessoal aí das pequenas empresas que... É repetitivo, que eu sempre falo isso. Se deixar, a gente fica aqui a noite toda, né? Mas é repetitivo porque tem que parecer óbvio, né? Porque assim, o que eu falo para muito cliente meu é assim, tá difícil contratar. Eu falo, tá bom, contrata uma pessoa para te ajudar a contratar. Você não é especialista nisso. E às vezes a pessoa é a parte, na minha opinião, a parte mais importante do negócio. Junto com vendas. Então é caro contratar, né? Então, esse é caro contratar também é muito subjetivo, porque quantas vezes você vai errar até acertar alguém que seu negócio já poderia estar voando se você tivesse contratado certo na primeira vez. Você contrata uma consultoria e acerta de primeiro. Então, isso é muito subjetivo. O cara olha o agora, mas não olha o longo prazo. Aí vem a questão lá que a gente comentou logo no começo, né? Você comentou no começo. A necessidade do sua empresa daqui 2, 3 anos. Você vai errar até chegar lá e aí a hora que você consegue contratar alguém já mudou a situação? Pense nisso antes de você tomar a próxima decisão de contratação. Né? E para você ter um RH estratégico, seja no recrutamento, seja em qualquer área, para ser estratégico, você precisa ter uma estratégia, né? E já começa daí. A minoria das empresas realmente desenvolvem uma... né? Aí eu recomendo você ir lá naquele episódio de meta, que a gente fala quase todo episódio aqui. Entenda os seus objetivos, né? Faça o seu planejamento. Mas é isso aí, Fábio. Muito obrigado mesmo. Foi um papo muito engrandececedor. As redes sociais, sua, Instagram, isso, deixa os contatos aí, site, humanomais.com.br, o Instagram é @humanomais. Tem algum conteúdo ali de instrução? Como que funciona? A gente publica bastante coisa no Instagram, principalmente. Temos aí o nosso, meu e-mail, né, meu WhatsApp também, pode deixar aí. 98-179-3476. Estamos à disposição. humanomais.com.br. humanomais.com.br. Isso aí, pessoal. Isso aí. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Valeu.